Como se dá o fenômeno religioso no mundo contemporâneo? Para entender melhor sobre isso, nós chamamos aqui o professor doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, Joel Gracioso. Joel, muito obrigado pela sua participação e declaro aberto os debates. Muito bem. Eu agradeço o convite que me foi feito, para minha alegria poder estar com vocês aqui, conversando um pouco sobre esse assunto que, de fato, atormenta muitas pessoas, né? Muitas pessoas questionam e como é possível essa vivência da prática religiosa, etc., no mundo contemporâneo, de maneira, às vezes, tão distintas, tão contraditórias, tão confusas, e até que ponto, baseado nisso, tem sentido dizer que o fenômeno religioso tem algum tipo de racionalidade ou de sentido, ou se continua sendo uma discrepância na existência humana. Então, acho que é um assunto importante a gente poder conversar, até para poder se entender, né, no sentido pessoal, mas também se entender enquanto sociedade, enquanto mundo, o que está acontecendo, né? Então eu agradeço, acho que é uma temática importante. Muito bem. Quem começa? Eu vou começar então. Posso começar? Claro. Primeiro eu quero dizer, porque o nosso diretor pediu, para vocês assinarem o canal, né? Darem joinha, aquelas coisas todas aqui. Para vocês assinarem o canal, darem joinha e seguirem o programa Quinto Elemento, tanto no YouTube e Instagram, certo? Então, dada a dica, eu faço a primeira pergunta aqui. Professor, as sociedades em geral, me corrija também se eu estiver errado, mas na minha ideia, elas eram muito homogêneas nessa questão religiosa e provavelmente o cristianismo é que falou assim, não, tudo bem, vai, cada um pode pensar um pouquinho, ou talvez tenha começado antes, mas como que veio essa linha do tempo para que as religiões começassem a conviver na mesma sociedade, no mesmo país, ou no mesmo... E aí, de repente, a gente chegar hoje... É quase esquizofrênico, né? Tem um lado bom nisso, que é a tolerância e tal, mas hoje você é quase proibido de professar uma fé. Uma única fé, né? Um país ter uma fé, por exemplo, as pessoas já têm uma visão... O fenômeno religioso, ele é uma coisa universal, né? Ou seja, se você pega a história da humanidade, desde lá de trás, né? Você não vai encontrar nenhum tipo de povo ou de época que tenha sido totalmente ateia. Você pode encontrar, às vezes, um indivíduo ou outro que questionava esse tipo de coisa, mas eu digo, enquanto povo, enquanto época, enquanto cultura, você não vai encontrar isso, né? Lógico que aí nós podemos discutir e analisar qual é a razão de ser disso, qual é o motivo disso, tá? Então esse é o primeiro ponto que é importante, essa universalidade do fenômeno religioso, você entendeu? E nessa história toda da vivência da prática religiosa, é nítido a relação entre religião e cultura, né? Isso é muito claro, isso é muito presente. Por isso que no mundo antigo, no mundo medieval e mesmo no contexto ali da modernidade, você vê que ainda isso se mantém, né? Você pega ali determinados países, povos, com a sua cultura, e geralmente você vê lá claramente uma prática religiosa que predominava, né? Isso você vê claramente no Oriente, ou determinados lugares, por exemplo, você pega o taoísmo, o confucionismo, o jainismo, né? Religiões mais no contexto japonês e de outros povos ali da região da Ásia, como a própria questão do budismo, né? Ou do hinduísmo, depois na Índia, por exemplo, né? Então, essa identificação, né, essa relação entre identidade religiosa e identidade cultural, ela é muito presente, muito clara, e repito, desde o início da humanidade. Isso está muito vinculado. Agora, no contexto moderno, contemporâneo, me parece que ocorreram algumas coisas, você entendeu? Principalmente o contato de uma cultura com outra cultura, de um mundo com outro mundo, se tornou muito mais plausível, né, e possível, você entendeu? Então, imagina, quer dizer, você vai lá, mas na Idade Média também tinha, mas era muito pouco, entendeu? Quanto tempo demorava o cara sair lá da Europa para chegar lá em Jerusalém, né? Sim. E não sei mais o quê. Então, quer dizer, a circulação de ideias, de visão de mundo, de perspectiva, de crenças, existia, mas era muito mais lento o negócio, entendeu? E ficava muito mais fácil você, digamos, controlar e estruturar aquilo ali. E mais restritos, né? E mais restritos. Por exemplo, o vassalo, sei lá, ele Sim. nascia, morria no lugar, raramente ele ia para muito Não, longe mesmo de onde ele você pega nasceu. no cristianismo, na tradição cristã, por exemplo, também tem isso, né?
Se você pega os cristãos orientais, tanto ortodoxos quanto católicos, você vê nitidamente, é muito intenso isso, essa relação entre religião e cultura, né? É interessante como a religião ali, ela serve como um ponto de apoio de unidade cultural e de fomento da própria cultura. Isso é muito intenso. Você pega os ucranianos, né? Os siríacos, por exemplo, ou os libaneses, que são melquitas ou maronitas, né? Ou a própria questão da igreja russa, por exemplo. Então, é interessante esse elemento. A religião está muito vinculada à questão da cultura, eles preservam ainda isso, né? Tanto que a pessoa, muitas vezes, é aquilo, ela pratica a religião, ela foi batizada, crismada, não sei o que, ela vai na igreja, mas muito mais por um fluxo cultural, né? Meu bisavô era, meu avô era, minha mãe era. Se eu não sou, fica um vácuo de identidade, quer dizer, quem sou eu? Né? Como é que eu vou vivenciar isso daí? Então, é lógico, tem um lado positivo disso e tem os problemas, né? Porque, no fundo, não é muitas vezes uma religião com convicção, uma questão de adesão pessoal, onde, de fato, eu sou porque quero, sou porque vejo ali a verdade, sei lá o quê, mas tem essa influência de toda uma tradição cultural, né? Agora, quando você entra na questão do mundo moderno, né, com o advento da ciência moderna, e a partir disso vai se estabelecer um monte de mudanças, primeiramente, principalmente no Ocidente, né? Então, a partir do século XVII, XVIII, mas principalmente a partir do século XIX, e com o avanço da ciência, da tecnologia no século XX, os espaços, eles ficam muito mais próximos, né? O contato é muito mais próximo. Hoje em dia, então, muito mais. É uma coisa absurda, quer dizer, em não sei quantos segundos ou minutos, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Sim. Você sabe se um cara numa aldeia da Rússia fez alguma coisa, sai na internet, o mundo inteiro está sabendo em Tanto minutos. que você vê, por exemplo, os países que não concordam muito com isso, é aqueles que tentam controlar tudo. Então, para evitar o contato cultural ou com outras tradições, então você pega uma China, né, ou alguns países mais islâmicos, assim, etc., o controle de internet, de redes sociais, né, e outras coisas, acaba sendo um pouco mais intenso, porque, de fato, uma coisa é um jovem que convive com a sua família e com outros que são semelhantes, que pensam mais ou menos a mesma coisa, que acreditam mais ou menos nas mesmas coisas, e, portanto, você vai ter alguns questionamentos, mas não tanto questionamento. É diferente. Dentro de um círculo de... Exato. Agora, quando eu entro em contato com outros grupos, com outra cosmovisão, né, uma outra visão de mundo, outros critérios, sei lá, de verdade, de princípios, aí eu vou ter que fazer um esforço enorme para justificar, não só para os outros, mas para mim mesmo. Por que eu faço parte desse grupo? Né? Por que eu estou aqui e não estou lá? Ô, professor, nesse sentido, você está falando da questão da identidade. Me parece que o que a gente está vivendo na contemporaneidade é uma invasão dos campos, né, de competência das ideias. Então, por exemplo, a religião e o fenômeno religioso tem uma influência da economia porque ela virou libertária. Virou a minha religião. Temos 7 bilhões de deuses, né? Basicamente, cada um faz o seu. Ao mesmo tempo, ele sofre influência, por exemplo, da teoria da evolução lá, que começa, né, pipoca, mas ao mesmo tempo diz que o espírito aqui está sendo evoluído, você entra numa escala de evolução, vocês têm as escalas aí de evolução teosóficas e outras. E ao mesmo tempo, né, você tem então, a economia, você tem a biologia, você tem a mecânica quântica, que também entra na volta e ressuscita aí o hinduísmo e outras, também com conceitos distorcidos, né, da mecânica quântica, e que invadem e ressuscitam, né, a religião oriental no Brasil. Não tem um melê de ideias, uma falta de ordenamento dos campos dos saberes para separar um do outro? Eu vejo que, assim, em primeiro lugar, vamos estabelecer desafios, não tem como, né? Então, o próprio fenômeno do capitalismo, por exemplo, no contexto da economia, isso vai gerar uma questão no interior da própria religião. Como lidar com tudo isso? Como lidar com esse desenvolvimento econômico, com essa produção de riqueza, né? Na Idade Média, por exemplo, lembra, tinha todo um discurso, antes você podia cobrar juros. Se era pecado, se não era pecado. Você entendeu? Então, quer dizer, você vai ter que dar conta dessas coisas. Ou seja, querendo ou não, coisas novas vão surgindo, desafios novos, e aí é aquela história, o ethos religioso, ele vai ser semelhante a qualquer outro ethos, porque o ethos ele consegue sobreviver justamente na medida em que ele tem uma abertura ao novo, ele consegue dialogar com esse novo de alguma maneira,
mas ao mesmo tempo ele mantém o seu tradicional, ele mantém a sua raiz. Então essa coisa de manter o tradicional, a raiz, e ao mesmo tempo dialogar com o novo, etc., isso é um desafio, entendeu? E é nítido que as tradições religiosas no âmbito contemporâneo, etc., vão ter que enfrentar isso. Então, por exemplo, na questão da economia do capitalismo, na questão da ciência, que é uma religião hoje, na né? problemática da Virou biologia. Não é à toa que a bioética é uma das coisas que mais cresce, entendeu? Ou seja, quando é que começa a vida, quando é que termina a vida. Então você tinha questões que, entre aspas, pareciam que estava mais ou menos resolvida, e de repente você tem aí um monte de questões de genética, de conhecimentos que estão borbulhando, né? E aí fica, bom, é legítimo, não é legítimo, convém, não convém, ou você vai ser desafiado. Agora é interessante o que você falou, irmão, porque você falou que a ciência virou religião, por exemplo, porque é claro que a gente não está falando só de uma invasão de conceitos científicos ou econômicos nas religiões e nas doutrinas, mas a própria a invasão também de dogmas e doutrinas para dentro dos campos do saber. Então a ciência também tem uma dogmática, uma doutrina que é inquestionável. A ideologia política virou uma que é inquestionável. Então você tem uma mistura desse campo de decisão. Uma espécie de desejo mimético lá do Girard, né? Se você tira a religião, alguma coisa entra. As ideologias políticas roubam da religião, né, os seus mártires, os seus os ícones, enfim. A ciência é a mesma coisa, né? Tem o Einstein lá, uma espécie de eu Deus, tenho uma leitura, eu vejo assim, eu acho que o que acaba acontecendo muitas vezes é que, querendo ou não, o ser humano ele é um ser naturalmente religioso. Essa que é a grande questão. E aí, o grande ponto é que ou eu direciono esse sentimento religioso, esse impulso religioso para o divino, para Deus, ou eu vou direcionar para outras coisas. Então, o que eu percebo é que muitas vezes, nesse mundo contemporâneo, ou contemporaneidade, etc., o que a gente vê é muitas vezes aquela coisa de que eu não quero direcionar isso para Deus. Eu não quero direcionar isso na chamada religião institucionalizada. Você entendeu? E aí, no fundo, é aquela história. Eu não adoro Deus, mas eu vou adorar outra coisa. E no mundo contemporâneo é nítido isso. Ou se direciona para o âmbito da política, ou para o âmbito da ciência. O Wagner, por exemplo, mostra isso com clareza, né, nas obras dele, etc. Ele mostra como que, de fato, um monte de totalitarismos e questões políticas, no fundo, são resquícios dessas questões religiosas. Só que aí aquela história, em vez de eu praticar de fato religião, eu vou pegando isso daqui e transferindo para outra coisa. Você entendeu? Então isso ou vai desembocar na ciência ou na política, sei lá, e em outras coisas, né? Vai para o judiciário? Você acha que o judiciário... Não, mas tem uma frase que eu acho que fala o seguinte, até de agora me esqueci o nome, não sei que, Holmes, mas ele vira e fala... Faz sentido. Mas ele vira e fala o seguinte, o direito é a profecia que sai da boca dos juízes. Você acha que o judiciário capturou essa nova emanação do divino? Eu acho que sim. Eu acho que tem essa coisa dessa semente, já que é Deus, né? Principalmente porque a gente tem um excesso de positivismo jurídico, né? Sim. Ou seja, na medida em que você vem e acaba entre aspas, né? Mas uma crítica violenta de que não tem direito natural, não tem lei natural, né? Então, acabou. Ou seja, só tem a lei positiva e a hermenêutica que estabelece a interpretação. Então, acabou. São os deuses, é o Olimpo, né? Porque a questão é a seguinte, qual é o limite? Esse que é o grande ponto. Se o limite é apenas uma questão de hermenêutica, de interpretação, né? Então não há um limite externo. O limite sempre é interno, né? Se é assim, danou-se. E como é que o ser humano, eu digo assim, o indivíduo normal hoje, que está na sociedade, se formando, ou a minha tia do Zap, como eu brinco, ela olha para esse fenômeno e fala, para onde eu adoro? Porque é uma emanação do divino em tudo que é lugar, né? É do capitalismo, é da economia, da ciência. Quer dizer, a adoração dela está sendo empurrada socialmente para algum canto, né? Os pensantes e a opinião pública, né, que são os jornais, Sim. Não a opinião pública natural, mas a que vem de cima para baixo, te empurra mesmo para isso. Se você acredita em Deus, como o Deus que a gente acredita, né, religiosamente falando, você é um ignorante, você é terra plana, e você, entendeu? É interessante falar justamente porque esse ataque que, sobretudo o cristianismo, mas as religiões em geral sofreram desde o século XIX. Eu acho que tem que resgatar um pouco aí um elemento histórico no meu entendimento para entender, sei lá, mais ou menos, acho que o que está acontecendo. Se você for ver, há um processo muito interessante, ou seja, a primeira instituição que primeiro vai apanhar nisso daí e que vão pegar pesadíssimo é contra a Igreja Católica. Se você pega lá, há todo um questionamento, né,
independente se convence ou não convence, se é certo ou se é errado, que eu estou entrando em questão apenas histórica. Você tem lá um questionamento muito forte, né? A Reforma Protestante, por exemplo, é um grande sinal disso. É um desdobramento e um posicionamento, um monte de questionamentos e críticas, mas não foi só a Reforma. Outros grupos também, no interior da própria igreja. Então você tem, e depois essa crítica continua no âmbito laico, da ciência. Então vamos bater na igreja, e é nítido isso. Tem que diminuir o poder da igreja católica. Num segundo momento, a coisa amplia. Agora não interessa mais só a igreja católica, interessa a todos os cristãos. São todos cristãos, ou seja, agora não pouco importa se é católico, se é ortodoxo, se é protestante, não. Agora vamos bater, porque o problema é o cristianismo. O problema é o cristianismo, ou seja, o problema é a questão de achar que existe uma religião revelada. Entendeu? E aí depois o segundo ponto é ampliar mais ainda. Então se você for ver, você pega no século XVIII, o que se questiona mais e se bate mais é no cristianismo e no conceito de religião revelada. Vamos colocar a religião nos limites da simples razão. Pega o Hume, pega vários outros autores. Não, tem ainda a religião, né? Mas é nos limites da simples razão. Não há revelação. Não tem revelação. Há apenas impulso, há apenas desejo de se buscar uma transcendência, sei lá, um sagrado, alguma coisa assim. É a gnose que o Carrão tanto gosta. Entendeu? Aí, num outro momento, se você for ver, isso é mais ampliado ainda. Porque, veja, bate na Igreja Católica, bate em todas as denominações do cristianismo. Qual é o terceiro passo? Bate em todas as religiões. Então, agora é a ideia de que até o sentimento religioso é problemático. Ou seja, a religião está competindo com a ciência. A religião está atrapalhando o avanço do conhecimento racional. Percebe? Sobrou o quê? Só sobrou Deus. O quarto passo foi esse. No fundo, é isso. Todas as religiões sofrem ataque. Você tem hoje um budismo alterado, você tem um hinduísmo alterado. Sim. Todos eles foram mas que eu tô falando, mas hoje nem está mais na questão da religião. O último passo era a questão de Deus. E se você for ver, no final do 19 e do 20, foi o que bateu. Por isso que o ateísmo cresce cada vez mais. Né? Essa coisa da negação da existência de Deus, enfim, é muito presente no mundo contemporâneo. Você entendeu? Então, me parece que essa sequência histórica, ela é muito forte. Só que a coisa também não para aí. Porque se eu bato na igreja, bato no cristianismo, bato em todas as religiões e nego Deus, bom, o que sobrou e o que só faltava um ponto, que pode ver o que é o que nós estamos vendo hoje, né? Não tem natureza humana. Sim. Não há tem realidade, né? Não tem realidade, entendeu? Acabou, tudo é fluido. Homem pode ser Você mulher, entendeu? Tudo se transforma. Então não é mais uma questão de autonomia. Eu não estou discutindo mais autonomia. É uma autodeterminação, que é totalmente diferente. Ou seja, até então a briga começa porque eu quero liberdade não sei do quê, né? E tudo isso daí são estruturas que me atrapalham, me oprimem, sei lá o quê, que impede o avanço da ciência, do pensamento, né? Mas chega um momento que ao limite do limite, que é a natureza. Então não tem natureza, não tem nada disso. Ou seja, tanto que eu não tenho que perguntar o que é o homem, né? Eu tenho que perguntar o que ele está sendo, que é a chamada teorias atualistas, tanto na filosofia quanto na psicologia. Né? Isso é fortíssimo. Hoje nós estamos vivendo profundamente isso. E aí o que é interessante, aí você vai dizer, mas não acabou o fenômeno religioso. Não acabou, mas perverteu. Perfeito. Corrompeu, ou seja, já que tudo flui, já que tudo tem data, né, de local e data de nascimento, de vencimento, então o que acontece? Isso pega o discurso religioso, isso pega a prática religiosa. Por isso que me parece que isso é claríssimo. Se você vê lá no 18, no 19, principalmente com o pensamento positivista do Augusto Comte, qual era o tipo de profecia que se fazia? O avanço da ciência e o avanço da filosofia, do pensamento racional, naturalmente, vai levar ao esvaziamento das igrejas, dos templos, da prática religiosa. Porque as pessoas vão ser mais esclarecidas, elas vão ter uma compreensão melhor, né? O positivismo era claríssimo, ou seja, qual era o primeiro estágio? Religioso. O segundo estágio, metafísico. Terceiro estágio, espírito positivo. Sim. Professor, mas nessa linha do Comte aí, por exemplo, o Saint-Simon, ele talvez, essa é até uma pergunta, você acha que ele previu isso quando ele fala do positivismo, da tecnocracia, né, vai montando esse lado, mas ao mesmo tempo ele quer fundar a religião humana? Ele percebe que no limite
né, se isso levado ao seu extremo, a natureza humana seria diluída. Então ele falou, preciso pelo menos manter aqui a religião humana para manter essa questão da natureza humana. No fundo é aquilo, né? Eu tenho que manter de uma certa forma a prática da adoração e do culto. Tem que ter um limite. Aí eu faço a religião do homem pelo homem. Entendeu? Ou seja, o egoísmo no seu é a mais... questão do antropocentrismo na veia, né? Ou seja, é aonde de fato a religião ela deixa de ser teocêntrica e ela passa a ser antropocêntrica. O homem está no centro e o homem adorando o homem. E é interessante isso me interessa muito porque se você for ver, tem duas formas disso acontecer. Há uma maneira extremamente explícita e intensa, que é o que você chamou a atenção. Vamos rasgar aqui, é o homem adorando o homem, é a Bíblia do positivismo, aquela coisa toda. Só que existe uma maneira, no meu entendimento, mais cruel. Pior. Que é quando eu continuo falando de Deus, mas, por exemplo, na liturgia cristã, o homem passa a ser o centro. Liturgicamente, o culto não é mais centrado em Deus. É no homem e nas necessidades humanas. Isso é cruel. Isso se vê muito até no protestantismo com as teorias da prosperidade também. E como Sim, isso você cresceu, tem toda a questão da teologia, da prosperidade, que é muito forte no meio reformado, evangélico, principalmente pentecostal, mas o meio católico também. O meio católico também acabou incorporando muitos desses elementos, né? Tanto que em todas essas mudanças, enfim, reformas que a Igreja Católica foi passando, você vê nitidamente, muitas vezes, que no próprio culto, na própria missa, muitas vezes o centro não é o Cristo, é o padre. Ué, mas se o padre é o centro, se ele que aparece, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, quando me pergunta, às vezes o pessoal brinca, o que é uma boa missa? Uma boa missa é quando você não lembra do padre. Quando você não lembra do padre, isso é uma missa excelente. Mas quando você lembra muito do padre que entrou tem algum problema. O padre lá de Pinhal, da cidade da minha mãe, que entrou de tirolesa. Você deve gostar muito dele. Com a Nossa Senhora no colo. Espetacularização de tudo. Total. Porque foi o que eu falei, show, você tem um Showman, problema. O altar pra virou mim, palco, né? Isso me preocupa, porque aí é interessante. Você pega, está por exemplo, pervertendo, né? É pior do que corrompe você... É menos pior honesto do que o cara ali. Porque você arranca isso e fala, não, olha, eu estou colocando outra coisa aqui e morreu o assunto. Quem quiser segue, quem não quiser, acabou. Eu só estou montando uma estratégia. Aqui não. Aqui eu vou passando mel na boca. Entendeu? É aquela coisa de uma aparência... Parece que tem uma continuidade, Sim. E no fundo você tem a perversão do cristianismo, né? Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Tomás, na Suma contra os Gentios, se eu não me engano, no capítulo 4 ou 5, ali no começo, da Suma contra os Gentios, ele fala justamente sobre isso. Quando ele discute, por exemplo, como que muitas vezes a verdade sobre Deus se manifesta, ele fala sobre a fé e sobre a razão, e tem um momento que ele coloca justamente isso, ele diz, o sábio não é só aquele que busca a verdade e fala a verdade, mas também aquele que combate o erro. E ele diz, e isso é principalmente mostrando a questão da religião cristã, a sua verdade. E é interessante como ele coloca, mas por que o cristianismo, né, ele deixa bem claro, no entendimento dele, por que a religião cristã é verdadeira? Ele diz, porque ela mostra justamente quais são os verdadeiros bens. E os verdadeiros bens são os bens espirituais eternos. Né? E aí ele fala, não adianta prometer que eu vou ter 1000 virgens no paraíso, né? Ou não adianta prometer que eu vou ter isso, aquilo. Ele fala, então, a grande questão, e aí lógico, ali entra a questão da tradição judaica, do islamismo, né? Do jeito dele lá, ele questiona essas coisas, mas ele coloca justamente isso, ele fala, olha, o cristianismo é verdadeiro justamente porque não cai nessa ilusão de achar e vender para você que não, você tem fé, você crê em tal coisa, e portanto... Você vai ter riqueza, você vai ter os seus bens materiais, ou mesmo após a morte você vai ter não sei quantos prazeres, etc. Ele fala, não, ele te chama para a realidade. Isso não quer dizer, né, porque aí veio a incompreensão de muitas pessoas, né? Uma das coisas que eu mais ouvia na universidade era isso, né? E para mim era muito confuso, porque a minha experiência era outra. Então, o cristianismo, a igreja sempre foi contra o corpo, contra o sexo, contra não sei o quê, essa coisa de que esse mundo é ruim, né? É um vale de lágrimas, é tudo intrinsecamente mal. E eu falava, rapaz, mas de onde esse povo tira isso? E para mim era tudo muito estranho. Lógico, tem coisa que eu não conhecia, eu não sabia, né? 19 anos, enfim, estava começando a... Mas aí eu comecei a fuçar num monte de coisa. E aquilo
Quanto mais eu lia, eu falava, mas eu não estou entendendo isso aqui, porque como uma religião do verbo encarnado, né, é contra a questão do corpo e da carne, não estou entendendo. Como uma religião que defende a ressurreição da carne, né, é contra não sei o quê. Como uma religião que condenou o gnosticismo, o maniqueísmo, né, pode dizer que a matéria é intrinsecamente má, dizendo que só existe um Criador. Só há um princípio originário de todas as coisas, que é absoluto, que é o sumo bem, que é Deus unitrino e que é criador de tudo, não só do espiritual, mas também do material. Então não tem sentido, né? E aí eu fui percebendo que tinha uma história muito mal contada e principalmente a bendita, hoje está na moda falar isso, né? A narrativa, né? Então, de fato, se estabeleceu uma narrativa de que o cristianismo, o mundo criado, a realidade criada, ou seja, tudo que existe é bom e belo. E Deus viu que era bom, né? Nas primeiras páginas. Aí entra aquela coisa. Tudo o que existe é bom e belo. Mas isso não quer dizer que seja o sumo bem e a suma beleza. Ou seja, o grande problema, e aí eu acho que é o que incomoda muitas pessoas, porque o cristianismo vem e reconhece essa bondade, reconhece essa beleza, mas ao mesmo tempo chama a atenção para a relatividade de tudo isso. Sim. Ou seja, não é isso que vai satisfazer o coração do ser humano. Não é isso que vai salvar. A gente vê isso, os milionários. Né? Eu queria justamente entrar nesse ponto. O quanto é nocivo e perigoso para a alma humana toda essa perversão, sobretudo essa maquiada que parece legal, porque o que parece é o seguinte, o fiel está indo lá com a melhor das intenções, mas ele está sendo corrompido, ludibriado sem o consentimento. Principalmente porque na base, né, Carlos, eu diria, não só na teologia da prosperidade, mas em outras, enfim, tradições religiosas que foram adentrando o Ocidente também, né? Porque se você me perguntasse qual é a especificidade do cristianismo, sim, seja católico, ou reformado, ou ortodoxo, é que o cristianismo é uma religião onde a redenção ela acontece por intermédio de um outro. Ou seja, o cristianismo não é uma doutrina de autorredenção. Essa é a grande questão. Você entendeu? E aí você pega, seja, sei lá, um budismo ou outras, são doutrinas de autorredenção. Exato. Sou eu que me salvo. Exato. Você entendeu? Por mais que eu reconheça, sei lá, que eu vou ser ajudado por alguma coisa, mas no fundo, sou eu. Então, me parece que você tem duas coisas que é muito forte hoje em dia nesse... Foi o que eu disse, existia lá a profecia de que com o avanço da ciência, a religião ia terminar. O que a gente vê a partir de 1960 é o contrário. Você não vê as religiões terminando, mas ao contrário, é um renascimento religioso muito forte, principalmente a partir de 1990. Isso é muito claro, várias pesquisas apontam para isso. E tanto fica aquela discussão, mas peraí, ia acabar e não acabou. Você tem um avanço tecnológico enorme e de repente um renascimento religioso. Só que é um renascimento religioso que na maioria das vezes não ocorreu pelas religiões tradicionais. Isso era uma pergunta minha. Esse mix entendeu? Que foi montado. Exato, ou seja, é um sentimento religioso, uma prática religiosa que é direcionado. É aquela coisa do cara achar uma energia. Porque já é humano, né? É humano. E aí ele vai buscar. Eu tenho a impressão, não sei, posso ser simplista nesse sentido, né? Mas aquela coisa, parece que tudo que é diferente é mais gostoso, né? Então é uma coisa que... E eu vejo isso claramente, ou seja, quem nasceu num país, né, onde o cristianismo, seja católico ou reformado, é muito forte, é muito presente, é interessante como as pessoas têm o desejo, têm a busca, mas parece que pelo menos num primeiro momento, ela não quer buscar ali. Entendeu? Ela vai até a Índia, mas não vai ali. Lá do porque junto com isso tem esse positivismo que mostra que é o seguinte, eu não posso ser que nem minha avó. E eu acho que entra o elemento da crítica, eu acho que aí entra um outro ponto. Eu acho que aí houve também uma estratégia acadêmica, política, entre vários aspectos, onde aquela história tem que diminuir, e acho que até hoje isso está acontecendo, na minha opinião, tem que diminuir o poder do cristianismo. Né? Na França e outros lugares isso foi muito forte. Porque a verdade é muito poderosa, né? Também sim, a gente tem que... Mas e aí tem que diminuir. A questão do multiculturalismo, no meu entendimento, foi justamente um dos pontos, é lógico que tem outras questões, mas um dos pontos foi diminuir essa presença e essa força do cristianismo nas sociedades ocidentais. Foi de propósito. Foi de propósito. Porque como é que eu faço? Porque é aquela história.
eu não vou conseguir arrancar o sentimento religioso. Eu não vou conseguir, na base da força da pancada não dá. E o Então o que eu cristão faço? não se dobra, né? Exato. Então eu quero diminuir o poder daqui. terreno. O que eu faço? Eu aumento o poder daqui. E aí eu vou esfacelando. Sim. E aí, junto com isso, qual é a estratégia também? Né? Eu vou dividindo o poder, eu vou esfacelando e ao mesmo tempo eu vou formando nessa nova mentalidade religiosa, onde o importante é você buscar o sagrado, é você entrar em conexão com o divino. Estar bem com você. Isso. E aí, a religião, ela E é sempre pode ligado a existir. prazer, né? A religião A estar pode bem, existir. não é um negócio que... Mas o que eu tiro da religião? A dimensão epistêmica. Não pode falar de verdade. Ou seja, a religião vai para o âmbito do sentimento. Então eu tenho... É aquela coisa da vivência, da conexão, do sentimento, do bem-estar. Então, não se fala mais de verdade. Então, quer dizer, é interessante isso. Então, não existe mais a proibição. Então, aquela estrutura do comunismo, do socialismo, vamos reprimir, vamos proibir, não deu certo. Sim. Então, o que eu faço? Vamos diluir. Ou seja, não pode ter um grupo que predomine. Esse é o primeiro ponto. E segundo, temos que tirar essa coisa de que a verdade é um valor, ou que a religião possa falar de verdade. A religião tem que falar de bem-estar, a religião tem que falar de aspecto social, entendeu? De estar junto, de um ajudar o outro. Da felicidade, da felicidade imediata. E foi o que foi feito, acho que isso é bem claro. Eu vejo uma série hoje, eu tenho várias perguntas para te fazer sobre essas contradições, mas eu vejo uma série delas. Mas tem uma, quando você falou do sentimento, me parece que esse é um problema que não é novo, ele é antigo e está mal resolvido. Né? Desde a época da filosofia do Platão, Parmênides e Heráclito, né? Quando você tem o conhecimento sensível e o ultrassensível, né? O que vai do o inteligível, né? Então você tem essa separação. Se você pensar, né, o que o cristianismo, né, se baseou e acredita na transcendência buscada pelo seu intelecto para entender quem é Deus olhando para fora. As religiões orientais, por outro lado, elas negam isso. Elas negam que a realidade seja algo bom. Então você está aprisionado aqui e a realidade é uma fantasia, né? Uma ilusão, né, da diferença entre seu espírito e a sua psicologia. Então ela precisa buscar o sentimento, que é o sentir Deus, que tem a ver com êxtase, tem a ver com prazer. Né? Então toda essa... E aí a gente volta no campo da educação, o que nós vemos? Até na pedagogia, a volta para um aprender não através do intelecto, mas através das sensações. Voltar à ideia de sensação. Para mim, esse problema, que é essa tensão, que já não é nova na filosofia, entre o que é sensível, né, e o que é inteligível, e que foi já campo de discussão, ainda permanece hoje, e eu acredito que o cristianismo solucionou isso, mas é por essa negação que se tem, negando isso, que se quer também destruir. O problema é que você tem... É interessante isso, por exemplo, você pega o budismo, né? O budismo é aquela coisa muito mais da vivência interior, porque os sentidos também são ilusão. O mundo sensível, toda a realidade sensível, de uma certa forma, também não me dá a verdadeira realidade. Então eu tenho que buscar por uma outra via, que é a questão da via da iluminação, etc., para eu entrar em contato com, digamos, com o estofo dessa realidade, né? Para ir descobrindo de fato como ela é em si mesma. Agora, na tradição cristã, eu acho que aconteceram duas coisas, que aí de fato é... Porque se você pegar tanto o Agostinho quanto o Tomás de Aquino, de fato o cristianismo, ele tem um grande desafio. Porque ele vem e diz com todas as letras, Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Ele não é só imanente, porque senão cai no panteísmo. Ele não é só transcendente, porque senão vai gerar problema de gnose e de maniqueísmo. Então é transcendente e imanente. Tem até um texto do Henrique de Lima Vaz, onde chama-se Filosofia e Mística. E se eu não me engano, no capítulo 1, ele dá a opinião dele, ele diz, no meu entendimento, quem melhor trabalhou isso e desenvolveu foi Santo Agostinho. Onde, de fato, ele conseguiu pensar esse problema e argumentar, digamos assim, em que sentido Deus é transcendente, em que sentido Deus é imanente, né? Que não tem nada de simples. Spinoza, por exemplo, no século XVII, Spinoza falava isso. Vocês são tudo louco. Né? Ou seja, fala que Deus é imanente é muito mais simples. Pronto, acabou. Pronto. Junta com a natureza aí, vamos resolver o problema. Agora, esse negócio de que tá lá e tá aqui, né? Tá e não tá, né? Então, enfim, já era uma coisa louca. Só que aí o que acontece? Você tem duas coisas que eu acho que aí acabou empurrando também o cristianismo para essa questão do sentimento, né? Do ponto de vista pedagógico, todos nós sabemos que isso começou com Rousseau,
no século XVIII. Então o romantismo ali de Rousseau, e é interessante porque o século XVIII, século das luzes, tem toda a questão da deusa razão e endeusamento da razão. Rousseau sai disso daí, ele vai para a curva, ele sai fora. Tanto que ele coloca, tem que entrar em sintonia com a natureza, tem que entrar em sintonia com a realidade, tem que se conhecer, só que ele deixa bem claro, não é pelo intelecto. O intelecto não é a melhor via, nem de se conhecer e nem para conhecer o mundo. É o sentimento. Né? Lógico, aí tem que ver o que ele entende por sentimento. Evidente que não é só questão de sentimentalismo. Ele é bem complexo, entendeu? O genebrino ali não ajuda. Mas enfim. Então você tem essa coisa da vivência, ou seja, a natureza pulsando em você. Mas o que é interessante é que a razão e a inteligência já é colocado do lado. E aí é pela vivência. A criança nasce boa e você só vai ali orientando. Né? Não tem pecado original. Não tem nada disso. Mas a gente não pode esquecer também que o Schleiermacher, né, no texto dele sobre a religião, ele vai lá e defende e diz com todas as letras, né, a fé é sentimento. E isso é uma coisa importante, porque quando você pega o Agostinho diz, a fé é um pensar com assentimento. O Tomás vem e diz, a fé é um ato da inteligência movido pela vontade. E o Schleiermacher vem e diz, a fé é sentimento. Tanto que o Rudolf Otto, quando escreve lá o Das Heiligen, que é o sagrado, o Otto, por exemplo, algumas coisas ele concorda com o Schleiermacher, outras coisas ele discorda. Tanto que é aquela coisa da experiência do luminoso, do sagrado, né, da divindade. E aí o Otto diz, não, a experiência do luminoso é uma coisa e a experiência criatural é outra. Enquanto que para o Schleiermacher a experiência criatural já era mais ou menos a mesma coisa. Então eu acho que nesse sentido a tradição reformada, pelo menos uma parte, ela colaborou para essa coisa da fé como sentimento. De novo, tem que ver o que é sentimento ali, porque a palavra sentimento é perigoso, né? Ou seja, aí todo mundo já leva tipo só pro lado amor, da emoção, né? Cada um o sentimentalismo, sei lá o quê. É. Mas é lógico Deus essa é amor, coisa da ponto. experiência, da Deus é amor e vivência, acabou. entendeu? Não é tanto o ato intelectivo. Ou seja, passa muito mais por essa coisa da relação, da vivência, de não sei o quê, do que por um ato de um pensamento ali movido pela vontade, é lógico, auxiliado pela graça. Então acho que isso daí acabou levando, isso é muito nítido, por exemplo, no mundo contemporâneo. Hoje, eu acho que há um duplo movimento hoje no mundo contemporâneo também interessante. Se por um lado é aquela história, tem a questão do ateísmo, da negação, por outro lado tem isso que a gente viu, quer dizer, um reavivamento religioso, mas que muitas vezes não é pelas religiões institucionalizadas, diluído, mais né? tradicionais, a coisa diluída. Mas tem um outro fenômeno interessante, tem um terceiro, que são pessoas também procurando voltar a essa ideia de que a fé é um ato da inteligência, movido pela vontade. Ou seja, isso não quer dizer que o conteúdo da fé, o que é revelado, se submeta totalmente à razão. Não é isso, né? Mas o ato de fé, ele é um dom de Deus. Ou seja, para eu crer, eu preciso da graça, ele é um dom de Deus, mas é um dom que Deus dá somente a uma criatura que tem uma natureza racional. Ele não dá o dom da fé a uma pedra, a uma planta, a um cachorro. Então isso mostra que fé, enquanto dom, e que tem relação com a graça, não se opõe à razão. Porque, na realidade, o ato de fé já pressupõe a presença da razão. Olha só. Então, tem pessoas discutindo essas coisas, sei lá, e voltando a refletir sobre isso. Mas, por outro lado, é nítido que o homem contemporâneo, só isso não basta. Eu falo isso como alguém que viaja o Brasil inteiro e fora do Brasil e convive com muitas pessoas, né? Não basta que uma coisa seja verdade. Tem que ser a minha verdade. Tem que te agradar, né? A dimensão da subjetividade, a vivência, ela é muito séria. Então, aquela história, Jesus é o Senhor, tá bom. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, mas ele só vai crer que Jesus é o Senhor e Salvador se ele tiver uma experiência de Jesus salvando ele. Ou agradando, né? É interessante. Não, tem a questão, eu acho que tem esse duplo, eu acho que tem a questão do agradar, dessa manipulação, mas há uma outra coisa acontecendo que não é ruim, não é falsa, mas que é muito próprio da nossa época. Ou seja, o homem contemporâneo, ele sente necessidade disso. Ou seja, eu não quero só entender e crer que Cristo é Salvador, mas eu quero descobrir essa salvação a partir de uma vivência concreta, real. Entendeu? Essa é a questão. Isso eu acho positivo. Isso eu acho positivo. Porque eu falo por mim, por exemplo. Quando eu beirei o ateísmo na universidade e outras coisas, eu lembro até hoje que eu parei no meio da rua, meia-noite mesmo, não tinha ninguém.
Eu parei no meio da rua, olhei para o céu e falei, por que eu creio em Deus? Por que eu creio em Cristo? Foi porque minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou? Não. Você entendeu? Foi porque... Não. Eu fui elencando as coisas. Né? Por que eu creio? Porque eu tive uma experiência profunda de Cristo na minha vida. Ou seja, eu era uma merda e agora eu sou uma merda um pouquinho melhor. Então, acabou. Até porque no cristianismo, em geral, então, Deus é relacional. Percebe? Né? Um Deus pessoal e relacional. Então, eu acho que algumas pessoas estão tentando fazer essa síntese. Ou seja, a experiência, a vivência, parece que é uma exigência. O homem contemporâneo sente isso. Se você pegar o homem medieval, ele não tem isso. Eu ia perguntar isso. O homem medieval não tem isso. Ele aceita e pronto. Acabou. Ou seja, tem essa verdade, tem esse revelado, que é sagrado, é ensinado. Segue o fluxo. Vamos embora. Acabou. Toca a vida. A vivência não tem tanto peso. Isso nem significa uma falta de inteligência. Até porque você vê o que isso era, é nosso. né, Eu acho que as obras da Idade Média. De tudo que aconteceu. Eu acho que não tem como... O Papa João Paulo II, ele dizia uma coisa muito séria quando perguntavam para ele: qual vai ser o futuro da filosofia cristã? E ele dizia: o futuro da filosofia cristã vai depender do diálogo que conseguisse estabelecer entre a filosofia do ser clássica e a filosofia da consciência moderna. Porque a filosofia clássica do ser, muitas vezes, era uma filosofia com objeto, mas sem sujeito. E a filosofia moderna e contemporânea é uma filosofia carregada de sujeito, mas sem objeto. Então, no fundo, alguém vai ter que tentar fazer essa síntese para mostrar que eu preciso do ser enquanto fundamento último das coisas, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso, que é aquela história. A verdade, ela não depende para mim, não depende de mim para existir. Se a verdade é verdade, então não é verdade por causa disso. Então, mesmo que eu não exista, a verdade continua existindo. Mas o problema é que essa verdade, que é por si mesma, ela só tem um efeito na minha vida na medida em que ela existe para a minha consciência. Então, isso não quer dizer que ela exista por causa de mim, mas ela só tem um efeito em mim na medida em que a minha consciência capta isso. Então, eu acho que o mundo contemporâneo, ele chamou a atenção para isso. Ele chamou a atenção para isso, dizendo, olha, existe sim a dimensão objetiva, existe a verdade objetiva, existe todo esse aspecto, mas é aquela história, eu quero descobrir isso não só com o intelecto, não só na objetividade, eu quero descobrir com a vivência, enquanto pessoa. Que legal. Mas professor, que contradição doida é essa que a gente vive, que a gente olha hoje o mundo contemporâneo e entende que o homem quer se colocar no lugar de Deus, então o homem é Deus, quer ter essa relação com o divino, né? Nem que seja através do tornando o sexo divino, por exemplo, ou gozo divino, não é mais o sexo, é o gozo divino, é o gozar. Ao mesmo tempo, ele se submete, reduz a sua natureza, por exemplo, né, humanizando os animais, né, e aceitando práticas, por exemplo, que são reducionistas da sua liberdade. Então você tem lá a questão do SD, né? O carbono, você vai ficar submetido à natureza. Carne de vegetal, você vai tocar violino pra vaca, você vai começar a ser mãe de pet. Quer dizer, ao mesmo tempo é um homem que é Deus, mas reduz a sua humanidade e transfere isso para os animais. É um novo panteísmo pós-moderno. De Gaia, né? Não só, então, isso que eu ia falar, não só para animais, mas mãe terra, essa coisa, exatamente. Quer dizer, mas eu acho que emana a energia das pedras, volta tudo isso, né? Eu acho que tem duas coisas aí, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né? Eu acho que tem duas coisas. Santo Agostinho escreveu uma obra chamada A Verdadeira Religião, De Vera Religião, né? É interessante nessa obra, muitas coisas que ele coloca ali, é lógico, no contexto dele, na época dele, mas tem muito a ver com o que nós vivemos hoje, né? Ou seja, ele coloca bem isso, ou seja, chega um momento que o ser humano vai contemplando o universo, vai contemplando o mundo, né? E ele vai vendo essa beleza do mundo, a ordem presente no mundo, só que em vez dele adorar ao Criador da natureza, ele começa a adorar a natureza. Ele fica vislumbrado com a beleza que se manifesta na natureza, só que ele não consegue, por vários motivos, entender que aquela beleza é um reflexo de uma beleza maior. E aí, ou seja, o espírito de idolatria se estabelece ali, porque ele começa a adorar a natureza. E aí os astros, e Agostinho vai mostrando o processo, ele diz, e o ápice disso é quando o ser humano começa a adorar a si mesmo. Porque aí tem aqueles que dão o segundo passo, porque aí eles começam a entender, pô, a natureza é isso, a natureza tem não sei o quê, eu percebo tudo isso. Mas por que eu percebo isso? Porque eu tenho uma alma também.
uma alma que tem inteligência, uma alma que pensa, uma alma que analisa. E aí ele começa a ficar embasbacado com si mesmo. Consigo mesmo, né? Ou seja, a minha alma, a minha potência, o meu poder. E aí começa a adorar a si próprio. Então, quer dizer, eu começo adorando a planta, o astro, e termino adorando a minha alma. Então não é um A si problema mesmo. novo isso. Não é um problema, é isso que eu estou dizendo. Agora, qual é a origem? Essa é a grande questão. E me parece que aí o ponto central é esse. Ou seja, por que no mundo moderno e contemporâneo, de uma certa forma, você tem esse neopaganismo? Né? Ou essa idolatria que vem... Né? Pode ver, a gente não fala mais de criação. Nós falamos de natureza, nós falamos de ecologia. Não se usa o termo criação. Sim. Né? Mesmo na igreja, infelizmente. Mesmo Não, na e pior, quando pouquíssimas usa pejorativamente, que é o criacionismo. Enfim, aí entram todos os problemas do evolucionismo. Mas o grande ponto é que nós não podemos esquecer que a partir do século XVIII é feita uma crítica muito forte. E aí é um outro paradoxo interessante. Veja como a coisa é pendular, né? Quando você exalta demais a razão, com a sua capacidade, com o seu poder, qual é a reação? É o irracionalismo. Então, quando se exalta demais e em Deus a razão, isso acaba levando ao outro extremo, porque aí eu começo a adorar outras coisas. Eu caio no sentimento, não do Schleiermacher lá, mas do sentimento no sentido do esoterismo, da magia, da feitiçaria, entendeu? Da crendice, Do da ocultismo superstição, em geral. do ocultismo em geral. Porque eu saio daqui, é aquela história, eu não deixo de ser um ser religioso. Só que em vez de eu canalizar isso de uma maneira racional, eu vou cair numa confusão, numa vivência, onde eu vou viver o mistério de uma maneira extremamente confusa. Você entendeu? E aí mistura tudo com tudo. Então você vê, historicamente isso aconteceu. Isso sempre foi assim. E o grande problema é que o segundo ponto é a crítica muito forte à dimensão metafísica da razão. Ou seja, na medida em que se exaltou demais, né, a razão tecnológica, né, pode ver na nossa época, é interessante esse paradoxo. A ciência, a razão, é muito boa para quê? Para fazer celular, para construir casa, para fazer foguete, para inventar remédio, entendeu? Só que aí você chega e fala, não, mas a razão pode discutir a questão de Deus? Não. Isso não. Ou seja, a dimensão metafísica especulativa... É mutilada. Ela é totalmente mutilada. E isso já aconteceu a partir do século XVIII. Então você pega lá a questão do Kant, enfim, tem lá, lógico, as razões porque ele fez isso, mas você pega o criticismo kantiano, o positivismo do século XIX e outras correntes, vão limitar cada vez mais essa razão metafísica ou essa dimensão especulativa da razão, gerando o quê? Um sentimento cético, um ceticismo muito forte. Em outras palavras, a razão humana não tem competência para falar sobre esse assunto. Se a razão humana não tem, sobrou o quê? Sobrou. Então veja que você muda até o conceito de fé, porque do ponto de vista cristão, se você pegar, por isso que quando o Bento XVI uma vez falou que, né, tal coisa tem crença, mas não tem fé, foi um rebuliço. Né? Mas o que ele queria dizer é isso, ou seja, a fé no sentido católico é um ato da inteligência movido pela vontade, uma vontade movida pela graça. Isso é fé. Crença é outra coisa. Superstição é outra coisa, são dois conceitos distintos. Mas enfim, acabaram com o velhinho lá. Então, o grande ponto, quer dizer, você tem um problema aqui, você entendeu? Aonde o que sobra para a religião? Foi o que eu falei. Essa coisa, esfacelamento, cada cultura tem a sua, cada pessoa tem o seu, e o importante é a vivência, né? Tanto que hoje eu diria, eu não concordo, mas eu diria que a maioria, por exemplo, dos católicos e protestantes, pessoas, se você perguntar, o mesmo de outras religiões, budista, por que você faz parte desse grupo? Por que você frequenta tal lugar? Vai dar para contar no dedo quem chegar e dizer assim, não, eu vou em tal lugar, eu frequento tal lugar, porque no meu entendimento ali a verdade está melhor. A verdade está presente, eu vejo ali a verdade. Sim. A maioria não vai dizer isso. A maioria vai dizer, porque eu me sinto bem. É isso aí. Que é legal, eu tenho paz, tem um pessoal lá muito legal. Eu me identifico, às vezes até eu me diluo. Eu me identifico. Até O padre é muito acolhedor, o pastor. Não, e às vezes ela você não me sente... cobra muito, tem isso também. Ela não me cobra muito. Ele me aceita como eu sou. Entendeu? A pior coisa que uma religião pode fazer por você é te aceitar como você é, né? Não, veja bem. Eu acho que você pode até aceitar, eu não diria como o outro é, mas eu acho que como
cristão, eu tenho que acolher o outro na situação que ele se não, encontra. acolher sim. Né? Não, é mesmo aceitar. Eu aceito o outro na condição que ele se encontre. Mas isso não quer dizer que eu não possa propor um caminho, né? Que aí ele vai... Mas é engraçado, mas às vezes tem até o oposto disso. Não, eu vou lá porque o cara acaba comigo e fala umas verdades na minha cara. É difícil, esse é bem mais difícil. Não, mas e às vezes o cara... Fala o seguinte, porque a gente chegou nesse estágio, né, dessa corrente que quer diminuir o ser humano e a coisa tá tão baixa que agora o problema é a linguagem. Sim. Esse é o grande problema, que é o ataque à linguagem, que é o ataque de agora, assim, que aí, se a gente perder isso, aí É que Aí não tem nem aquela como comunicar, né? É que a questão aí volta lá para trás de novo, né? Coisa do pós-estruturalismo, enfim, o próprio Foucault e outros autores, né? mas no É Wittgenstein, a ideia de que a linguagem veicula poder. Então, se de fato há uma íntima relação de poder e linguagem, eu preciso do politicamente correto, eu preciso da revolução linguística para eu quebrar padrões de poder. E se eu acredito nisso, eu só vejo a linguagem por aí e todas as outras dimensões são negadas, então acabou. Aí a briga vai ficar feia mesmo. Por isso que é essa neurose que a gente vê hoje. Entendeu? Porque parte do pressuposto de que, no fundo, a linguagem é veiculação de poder, é o que de dá... status quo. Então eu tenho que mudar. E é aquilo que, por exemplo, a gente você pega essa transformação da linguagem neutra, tudo vem daquilo que o Wittgenstein fala, né? Os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. Sim. E aí você acaba com tudo, né? Porque Vira aquela só- uma limita coisa é o o mundo, Wittgenstein vira lá só a do língua, vira só a Tratados linguagem. Lógicos Filosóficos, que está querendo discutir uma gramática natural. Você pega o Wittgenstein das investigações filosóficas, o conceito de jogos de linguagem. Então, o sentido depende ali do contexto, não sei mais o quê. Mas eu acho que é pior que isso. Eu acho que hoje, de fato, e o meio religioso também adentrou nisso. Também entrou nisso. Ou seja, tem pessoas Até que eu no politicamente conheço que correto. não conseguem rezar Pai Nosso. Tem que ser Mãe Nossa. Ah, não, Entendeu? sério. Não pode se Não usar o termo acredito. pai. Isso é complicado porque, repito, né, as pessoas perderam o conceito de analogia, de simbologia, perdeu tudo. Né? Porque é óbvio que quando eu chamo Deus de pai, não é no sentido Masculino, de que ele está no tal, sexo masculino. exatamente. Claro. Você Sim, é entendeu? óbvio. Mas foi o que eu falei, não para. Então, mas veja, o óbvio. Será, né, Galo? O óbvio sumiu. O óbvio Entendeu? foi- Não morreu. existe mais o ululante, o evidente. Né? A coisa ficou Lulante louca. tem até muito. Outro dia eu até ouvindo um Lulante aí, o tal do precisamos fazer um escurecimento e tal, né? Em vez de Quer dizer, você vê o nível da Quem chama loucura. Maria Clara vai começar a chamar Maria Escura? Exatamente. Então, Gema assim, e escura. Eu não sei, ou exatamente. seja, chega um ponto, mas isso que eu falo, a estratégia é justamente, no meu entendimento, causar confusão. Confundir. É causar confusão e enfim... É o chacrinhanismo do mundo, né? Eu não vim aqui A para... chica- chacrinhanismo. Isso acontece, como você disse, dentro da própria instituição, quer dizer, dentro da própria igreja, das várias igrejas. E a gente viu um fenômeno recente do sínodo da Amazônia, é isso? Que aí adoraram a Pachamama lá, aquela coisa toda e tal. Isso, pelo menos pelo que eu entendi, parcamente, parece que tem uma possibilidade de cisma dentro da igreja. O que você acha disso? Acontece isso mesmo? Isso é uma pura Hoje fofoca há do Vaticano? Não, há uma realidade de discussão, não tenha dúvida disso. Ou seja, tem grupos dentro da igreja, né, que concorda mais ou menos como a igreja é conduzida hoje pelo atual pontificado, etc. É evidente que tem vários grupos que concordam. Tem grupos que acham que a igreja deveria mudar mais rapidamente ainda, que ela deveria ser mais liberal e mais moderna. mais moderno. Mudar para o mais moderno. Mas também tem muitos grupos dentro da igreja que não concordam. Então você pega, por exemplo, o que está acontecendo na Alemanha, Sim, né? Você tem lá todo aquele caminho sinodal que eles estão percorrendo e que ninguém sabe onde vai desembocar. Então, assim, tudo indica que vai acabar tendo um cisma, porque eles estão propondo, né, um monte de coisas que explicitamente contradiz a fé católica, o catecismo, um monte de coisa. E a consequência disso? Quer dizer, as consequências disso? Porque já houve a Então, própria... do ponto de vista prático, o fiel tem que fazer uma opção, né? Ou seja, o cara que mora na Alemanha vai chegar um momento que ele vai ter que fazer uma opção, ou seja, vai Mas ter aí lá, rompe com Roma? rompa com Roma.
Ah, é? E você vê, qual seria a base dessa opção? Deveria ser uma boa dogmática, uma boa teologia. Mas um dos problemas que eu acho que a gente enfrenta nos últimos anos, acho que desde o Ratzinger, para mim o Ratzinger, eu sou protestante, mas eu li, nós perdemos os bons teólogos. A academia, né, do ponto de vista da teologia, ela sofreu. Qual foi o impacto de todos esses fenômenos nela? Para mim, me parece isso. Que o fiel deveria olhar. Deixa eu ver a teologia, deixa eu ver qual é a teologia por trás disso. A gente acabou sofrendo mas muito o de problema Mas é só esse pastoralismo fiel. muito grande. Não, e é isso que eu Então, ia essa falar. coisa pastoral ganhou muito força e a questão do estudo. Tanto que, na história do cristianismo, você sempre teve grandes pensadores. Tanto no sentido filosófico quanto no sentido teológico. Aí você pega, hoje em dia, você fala, tá bom, vamos lá, quais são os grandes... Não tem. Até da ciência, né? Você pode ter, você pode ter, talvez, sei lá, um nome ou outro de algum professor aí que... Mas você diz, pensador mesmo, meio católico, por exemplo. Você tem o Ratzinger, ele é o último. É o último. Não, o protestantismo também. Tem de pseudo-teólogo e teólogo de caras, tem muito. Então no você Brasil tem, vários, mas de fato, há uma teólogo crise mesmo. nesse sentido. Eu acho que... Então, e aonde fica o não estudante de teologia, o fiel, comum? Eu assim, entendo assim, eu acho que... pequeno eu acho que vou falar miserável. do meio que eu vivo, né? Por exemplo, que é o meio católico. Eu acho que tem um momento que, querendo ou não, no caso do catolicismo, por exemplo, existe uma doutrina. Há os documentos e há uma doutrina. Sim. Né? Eu acho que o fiel católico ele tem que buscar conhecer isso e seguir isso. Aí ele tem que saber distinguir as opiniões pessoais. Uma coisa é uma opinião de um bispo, opinião de um padre, opinião não sei de quem. E outra coisa é o que a igreja diz oficialmente. Né? Eu acho que é ali que ele está protegido. Ou mesmo opinião de grupos, né? Exato, Quer ou de dizer, grupos. é, Então, tanto eu, faz. por exemplo, porque para a tradição católica existe o famoso tripé. Né? Então, você tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né? Porque a ideia de que o cristianismo ele é a religião da palavra. Né? Sim. Ou seja, a palavra é o verbo de Deus, eterno. A palavra se fez carne. E essa palavra, ela fala pela Escritura, fala pela tradição. E o magistério me ajuda a interpretar isso. Sim. Então, o católico, nesse sentido, ele tem uma linha. Não que a igreja fale sobre tudo, tem assuntos que ela não entra. Mas, principalmente questão de fé e moral, ela vai entrar e vai dar um norte. Então, para aquele que é católico, eu tenho ali os documentos, eu tenho uma doutrina, eu tenho um norte. O problema é que a maioria dos católicos ignora tudo isso, não conhece nada disso. Sim. Entendeu? Mas aí é a diferença entre o cara que vai lá para se sentir bem e o cara que busca a verdade. Exato. Porque o cara que busca a verdade vai buscar na fonte, né? Sim, sim. Não vai buscar no Porque no você tem grupo, as né? experiências. No Aí é tribo, aquela na história, tribo. Disse no seu né? grupo disse, o outro disse, bom, mas o que... Tanto que eu sempre pergunto isso quando mas o que diz oficialmente? Né, o que os documentos dizem? Acabou, é isso. Bom, então você pode até... Eu lembro uma vez uma aula, não foi comigo, uma pessoa estava dando aula, um lugar que eu dava, e o professor começou a dizer, né, o conceito de purgatório não tem mais sentido para a tradição católica, esse conceito não vai não sei o quê. E aí um monge, né, um religioso, na aula, levantou a mão e perguntou para o professor, professor, o senhor está querendo dizer isso, isso, isso? É isso mesmo. Então, por favor, me fala qual documento que a igreja diz isso. Aí ele disse, não tem documento ainda. Né? Isso é uma coisa que está acontecendo, é um movimento no interior da igreja, começou aquela história, né? É um movimento, a coisa está vindo, né? E a resposta do monge foi muito simples. Então tá bom, muito obrigado, eu só queria saber isso. O dia que tiver um documento, eu posso acreditar no que o senhor está dizendo. Enquanto não tiver um documento, eu continuo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Acabou. Mas Então é uma opção. Mas em relação ao Papa, por exemplo, quer dizer, que no catecismo da Igreja Católica, nós devemos seguir e acreditar que o Espírito Santo inspirou o Então, do ponto Papa. de vista católico, é aquilo, e se há um cisma e nós seguimos contra Roma, então, para um católico... não fica isso cara na cabeça de um católico comum, Sim, ignorante fica como eu? Não fica... Fica confuso fica pelo confuso. seguinte, você tem os 7 vacantistas, né? Você tem grupos que se dizem católicos, mas ele entende que a sé de Pedro está vazia, está vacante, porque os últimos papas foram tudo herege, tudo Sim, maçônico, eu já vi alguns então você tem grupos. católicos que pensam assim. Eu acho extremamente contraditório. Né? O 7 vacantismo, para mim, não se sustenta. Eu acho que tem um monte de problemas. Agora, eu acho que a coisa é muito simples. Né? Ou seja, até hoje, pelo menos ali no contexto católico, é interessante. Você já teve um monte de papas com um monte de problemas, Sim. mas a questão da fé e da moral continua ali. Ele continua ensinando aquilo. Agora, se na atualidade, nesse momento hoje, vai haver algum tipo de mudança dogmática radical em termos de fé e moral,
seria uma coisa totalmente inovadora. Mas voltando um pouco para o E nosso... aí seria um grande problema para os católicos. né? Sim. Seria um grande problema. Voltando para o nosso tema, você agora há pouco falou que a gente está num momento filosófico diferente, que a gente tem o sujeito também, e não só como era no século XVIII. Essa síntese da questão do sujeito e objeto. Então, hoje, porque hoje a gente vê muito, principalmente os raditrades, né, os mais tradicionalistas, tanto entre os protestantes, jogarem tudo fora, querendo voltar para aquele momento, né? Então a gente precisa aprender um pouco também com o que veio depois e fazer uma coisa nova. Essa é a sua proposta assim, filosófica? Mas a igreja sempre assim. foi isso, né? Se você pegar a história da igreja, você vai ver que, por um lado, sempre teve um olhar para o evangelho, para aquilo que recebeu, para aquilo que digamos, para o depósito da fé, para o matrimônio, e ao mesmo tempo você vai ter que dialogar com o que está acontecendo hoje. Não tem como. Dialogar não quer dizer aceitar tudo. Sim, sim. Dialogar não quer dizer concordar com tudo. Quer dizer, eu preciso olhar esse mundo, eu preciso olhar as pessoas, eu preciso olhar para todo esse fenômeno e ver o que está acontecendo. E aí é um processo de discernimento, ou seja, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, uma coisa que a Igreja Católica sempre ensinou é que existem valores e princípios inegociáveis. Entendeu? Você tem valores e princípios inegociáveis e principalmente também a ideia de que são as culturas que se adaptam ao Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo que se adapta às culturas. Então, nessa coisa da Pachamama que que ele falou, até me veio uma coisa que o cristianismo não usou muitas vezes as culturas locais para colocar... problema. O que você não pode é fazer o caminho contrário, né? Deixar entrar algo que não está dentro... Mas o problema, veja bem, é o fenômeno da inculturação, né? Que alguns usam esse conceito, quer dizer, é polêmico, dá uma briga aí dentro da igreja. Mas eu acho que assim, a fé, ela tem a sua essência, ela tem o seu núcleo, aquilo que realmente foi revelado pelo Cristo, aquilo que está ali. Agora, o modo que você vai expressar essa fé, a maneira como você vai vivenciar esses elementos, passa pela cultura, não tem como. Ou seja, porque a fé, o conteúdo dela, até transcende aquilo que foi revelado. A verdade transcende. Mas a expressão e vivência da verdade é encarnada. Não tem como. Ou seja, achar que a pessoa vai ser cristã, vai ser católica, né? Na China, no Chile, no Brasil, na França, tudo a mesma coisa. Ou seja, nós podemos crer nas mesmas coisas. Mas o modo de expressar, o modo, não tem como. Passa pela cultura, isso, né? Passa pela simbologia. Isso é inevitável. Isso daí querer negar isso, eu acho que aí entra de novo o equilíbrio entre o que é de fato universal, essencial, o que é de fato universal e essencial, e o que passa pela particularidade, entendeu? Não tem como. Eu acho que o que alguns grupos padecem hoje, né? Eu gosto muito da questão da tradição, estudo um monte de coisa, mas nós não estamos no século XIII, entendeu? Eu não estou no século IV, você percebe? Então, assim, isso não quer... Aí quando você fala isso, mas a verdade é a verdade sempre. Sim, a verdade sim, né? A verdade, ela transcende a história, mas a vivência e a compreensão da verdade é histórica, não tem como. Não tem como. Isso não é relativismo. A historicidade, ela é o modo humano de existir. Então, a historicidade mostra que o ser humano é um projeto a ser realizado e que ele se realiza a partir de um legado que ele recebe e de um legado que ele deixa. Isso é a maneira humana de existir. Eu não tenho como, né? Então, isso não significa cair no relativismo, mas significa dizer que eu tenho, sim, uma continuidade, eu tenho elementos que são constantes, né? Que é o elemento da verdade revelada. Agora, a expressão... Agora, professor... Essa luta, né, contra a nossa natureza decaída, né? Sim. Isso é eterno. Agora, a expressão dela, ela se modifica, né? Sim. Eu não vou de charrete para a igreja, né? Preciso pegar um ônibus. O ultrassom, por exemplo. Exato. Isso mudou tudo a respeito da discussão para o aborto. Por exemplo, né? É aquela história. Alguém poderia dizer, mas isso é perigoso, porque muitos usaram, depois do Concílio Vaticano II, a desculpa da atualização da linguagem teológica. Então vamos atualizar a linguagem. Teoricamente, isso não está errado, entendeu? Ou seja, vamos atualizar a linguagem, beleza? Os caras entenderam errado e fizeram... Vamos expressar a fé cristã, ou seja, vamos tentar expressar a mesma fé numa linguagem para o homem de hoje, para a sociedade de hoje. Tá bom, teoricamente isso não está errado, mas
O que ocorreu muitas vezes não foi isso. O que ocorreu, você pega muitos livros onde o cara fala que vai fazer uma atualização da linguagem teológica, mas no fundo ele está mudando o dogma. É uma simplificação e uma Entendeu? mutilação Ele da muda. linguagem. Não, Sim. e uma modificação. Você lê ali e fala, peraí, mas, por exemplo, sei lá, um monte de livro, por exemplo, é vamos repensar a criação. Vamos repensar aí não o dá, mal. né? Vamos repensar a ressurreição. Tá bom, vamos repensar. Repensar o mal vamos é excelente, hein? Vamos atualizar a linguagem. Só que você começa a ler o livro, você fala, esse cara não está só repensando. Ele não está só atualizando a linguagem. Ele está modificando o conteúdo do Conceito. dogma. Ele tá dando É o outra dedo, tá coisa, pondo o dedo não é dele isso. ali. Exato. Então, isso aconteceu muito. Pois é, o que me preocupa hoje, bom, várias coisas me preocupam, né, que a gente botou, mas a impressão que eu tenho hoje é que, ao mesmo tempo, até pegando o gancho da questão do cisma, o possível cisma que a gente está falando, é que você não tem apenas uma fragmentação das religiões com uma tolerância delas. Não me parece que é isso. Porque eu poderia ter o meu dogma, você ter o seu e todo mundo viver bem nas suas fragmentações diversas, inclusive dos budismo, hinduísta, o que ele quiser ser. O que me parece é forçar a haver um sincretismo religioso que será uma religião universal. Então ela pega elementos do cristianismo e, através da cultura, força com que o cristianismo, na sua doutrina, por exemplo, aceite questões que são doutrinas externas como verdadeiras. E quando você vai ver, você tem uma tremenda quimera ali, formada de doutrinas, que Uma aceite, colcha, né? que você bote, por exemplo, Jesus e Buda na mesma mesa, no mesmo patamar, né? Como se fossem mestres. E eu tô ouvindo, não, o Coisa Buda que tem é razão. incompatível no sentido até é impossível você falar eu sou cristão e botar os dois no mesmo patamar. Então, né? mas É se óbvio, você for ver- só mas que isso isso é que você visto tá como falando- intolerância, discurso de ódio, não sei o quê. Que a gente Então, mas isso que você está falando é resultado do que eu tinha dito. Entendeu? Só retomando um pouco. Quando eu falo que o multiculturalismo, essa coisa que foi esfacelando e distribuindo as religiões, você diminui o poder de cada uma. E tem uma segunda coisa que eu chamei a atenção, que foi a questão de tirar o elemento de verdade. Perfeito. Eu tiro o elemento de verdade dogmático. E aí o que você coloca encaixa totalmente. E vira uma Porque religião única. Esse terceiro elemento que você está chamando é resultado desses dois pontos. O terceiro só surgiu porque foi feito os dois anteriores. Porque se eu tiro esse elemento de poder e de verdade, o que sobra? É a religião da nova era. É a religião ecológica. É a o religião do ecumenismo, planeta. globalismo religioso. É Qual isso. o mal nisso? Porque Entendeu? eu acho que o mal, até para o nosso, né, de repente, telespectador entender, é que, como o senhor disse muito corretamente no início, religião e cultura estão intrinsecamente ligadas. Sim. Então, no momento que você tem um sincretismo, uma única religião, uma única dogmática nova, seja a nova era, ela começa a moldar uma única forma de Sim. pensar, uma única cultura. Por isso que as pessoas têm Mundial. dificuldade hoje. Você pode ver hoje, quando você defende uma coisa dizendo, não, no meu entendimento isso é falso, a verdade tá... Então, mesmo que você faça isso com respeito, de maneira civilizada, o mal-estar, ele se estabelece. Ou seja, você já é taxado de dogmático e intolerante. Entendeu? Só porque você se posicionou, você defendeu uma tese. Sim. Porque Exato. no implícito isso está proibido, não pode. Entendeu? Religião não pode defender verdade. Religião tem que defender vivência, práticas de Mas solidariedade. isso não é uma É isso. infantilidade da sociedade geral, assim? Porque assim, você não aceita... Para mim é uma questão de maturidade, você aceitar, não, ele pensa uma coisa que eu até posso discordar, não sei o quê, mas ele acredita naquilo e tudo bem. Quando você coloca tudo no mesmo... E hoje você não é que você coloca... Só que fica mais difícil você controlar, né? exatamente. Mas um dos Para planos você controlar, você tem que fazer essa coisa difusa, E você entendeu? E aí as planificada, religiões né? não... Por exemplo, você pega a questão do aborto. É uma coisa chegar e falar, não, depende da perspectiva, tem a situação, cada um... Outra coisa é como é que você enfrenta um monte de religiões que vem, finca o pé e fala, o aborto é errado. Entendeu? Aí a coisa complica. Sim. Porque aí você tem uma estrutura... não. Aí religiosa. que eles falam assim, não, mas isso a religião não tem que se meter, porque é independência. É isso que eu tô Porque é uma falando, questão de saúde saúde pública. pública. É, a Sim. opção da mulher. Por isso que eu falo, essa coisa da acolhida, da prática da fraternidade, de cuidar do planeta, de um ajudar o outro. Então, no fundo, é aquela história, é uma religião antropocêntrica. Ou seja, o resultado de tudo isso é que você não tem mais uma prática religiosa teocêntrica. Ou seja, não é religião naquele sentido de Cícero e de outros, de ligar o humano ao divino. Entendeu? É o contrário. É uma É um prática curto-circuito, é religiosa humano com onde humano mesmo. É o culto, Perfeito. porque veja Perfeito. bem, existe uma coisa muito séria, porque principalmente na religião cristã a gente diz, Deus é amor. Sim, Deus é amor.
mas o amor não é Deus. E é nítido que no mundo contemporâneo as pessoas preferiram adorar o amor como Deus do que o Deus que é amor. Perfeito. Agora eu vou te dar um exemplo prático que é além disso, cara. E o Olavo falava uma coisa muito boa. Eu, domingo passado, por exemplo, estava no almoço e eu estava naquela discussão e eu me lembrei muito do Olavo, que de repente estava ouvindo uma opinião e a pessoa falou assim, pô, mas você não respeita a opinião. E aí me lembro do Olavo falando o seguinte, não, peraí, eu tenho que respeitar o seu direito a ter opinião. De ter uma opinião de Mas merda. a tua opinião... a tua opinião... Mas tem uma opinião de... mas é teu direito. Mas a tua opinião é falsa. Mas isso é uma né? confusão que todo mundo faz. Só que hoje em dia virou banal. Uma coisa é banal. respeitar o direito que você tem de ter uma opinião. Sim. Você fala o que você quiser. Agora, Quer se ser eu errado, sou- seja. Agora, se eu sou obrigado a respeitar a sua opinião em si, isso de fato é complexo. Porque respeitar, de uma certa forma, pressupõe valorizar. Exato. Exato. é o E que ele aceitar. Como é que eu faço? Exato. Incluir na minha Sim. cosmovisão você tá essa dizendo. opinião que eu discordo como verdadeira. Eu acho que a gente vive hoje uma cosmoprisão. Então, mas aí a gente vê, no meu entendimento, é o paradoxo que a gente vive hoje. Fala-se tanto de liberdade, fala-se tanto de tolerância, mas no fundo, você tem um espírito totalitário, subjacente a tudo isso. Porque existe liberdade, enquanto você segue a minha cartilha. Sim. Exato. Eu Enquanto você defendo- segue determinadas regras. Na hora que você começa a questionar tudo isso, a coisa começa a complicar. Você falou uma coisa muito interessante agora. É a liberdade de estar tudo plano. E quando uma verdade aparece mais, porque normalmente a verdade acaba, por ser verdade, ela acaba se destacando. Se destacando, exatamente. Então, e aí quando começa, você fala, opa, não, volta aqui. Então é uma pode. questão de poder mesmo, de diminuir o poder É da isso mesmo. verdade. E então a gente está vivendo cada vez mais Você a pode mentira. falar que, inclusive, Ou enquanto você está seja, no fluxo. É, Enquanto, digamos assim, há uma margem. tem que questionar Assim, tudo né? desde que Passou seja da o que eu margem, posso. vai dar bom. É isso em síntese qualquer. seria Aí o não seguinte. é só no campo religioso, né? Da política, Sim, da sim, ciência. de tudo. É que é geral. O que eu acho que a síntese de tudo isso que a gente está falando é o seguinte, enfim, não vou entrar em que ponto isso começou, tal, mas é o seguinte, o homem cristão, o poder da Igreja Católica não é um poder político no sentido atual, por exemplo. É essa coisa do homem que não se dobra a um poder terreno. Sim. Né? Você dobrar um cristão que realmente seja um... Né? Não estou falando do... Hoje em dia tudo virou meio IBGE, Não de IBGE. né? Hoje em dia... Mas assim, esse homem é muito difícil de ser dobrado. Né? E aí você não consegue manipular, você não consegue chamar o poder pro teu lado. Só olhar Porque os a questão mártires é da aquilo, né? igreja. Eu não vou. Não, Se eu e chego. esses caras Você arrastam pega os multidão. primeiros cristãos, por exemplo, qual era o problema? Né? Adoro os deuses pagãos, não adoro. Adoro o imperador, não adoro. Adoro não sei o quê, não adoro. Entendeu? Adoro a quem? Só adoro o Kyrios, só adoro o Cristo. Né? Só adoro o Verbo encarnado, etc. O Deus unitrino. Mas cadê? Não. Quem vê o filho vê o pai. Aí começa a complicar. Aí começa o que? Esses caras são loucos. Eles estão de brincadeira, que vocês estão falando aqui. Né? Mas enfim, então isso que você fala é muito sério. Por isso que no meu entendimento, quando você pega o mundo moderno com toda a questão da Revolução Francesa, esse frenesi da liberdade, você entendeu? Leva a um simulacro. Leva a um simulacro porque eu como criatura, eu nunca vou ter uma liberdade absoluta. Sim. Eu tenho uma liberdade condicionada. Então é aquilo que eu já falei uma vez em outro contexto com alguns de vocês, e no meu entendimento é muito sério. Né? O espírito de idolatria, ele é resultado do quê? Não é só da soberba, do orgulho. Né? É de uma certa falha da própria razão também, ou seja, por isso que o Agostinho, ele chama atenção para isso. Ou seja, por que eu acabo adorando a natureza? Por que eu acabo adorando a minha alma? Porque no fundo, eu não tive uma razão humilde. Eu não tive uma razão onde de fato eu pudesse usá-la corretamente, né? Iluminada pela fé. Ou seja, é aí nessa razão humilde que de fato eu consigo compreender a razão de ser das coisas. Sim. Então, no fundo, o que ocorre é a história do paraíso se repetindo. Né? Ou seja, na realidade, quando o ser humano entra naquela obsessão de que ele não quer ter nada acima dele, ele não quer ter nenhum senhor, né? Quando ele quer dar o grito da liberdade e eu não tenho nenhum senhor, é quando ele se torna escravo de todas as coisas. É curioso. Ou Você seja, falou eu que não quero adorar a Deus, tá bom. Vira Eu não escravo quero de dobrar o joelho perante Deus. Então você vai dobrar o joelho perante o Estado, você vai dobrar o joelho agora perante é a sexo, natureza, perante os seus vícios. Era o que o E Chesterton aí é o que falava, você tá né? Quem não falando. acredita em Deus... acredita Por isso em que o Deus, verdadeiro acredita. cristão incomoda. Porque
eu digo, aquilo ali é belo, aquilo ali é belo, aquilo ali é bom, beleza, mas eu não dobro meu joelho. Eu só dobro o meu joelho perante o Criador de todas essas coisas. Ou seja, tudo isso é belo, tudo isso é bom. Mas isso daí não é Deus. Isso é... Então eu não dobro o joelho aí. Você sabe, professor, que a impressão que eu tenho hoje na sociedade, do jeito que, pelo menos na minha vivência dia a dia, o que mais causa transtorno e aversão ao cristianismo é a gente chamar as coisas pelo nome. Isso é belo, isso é feio, isso é um animal, né? Isso é errado, isso é certo. homem, isso é mulher. Porque entendeu? isso para eles Mas aí é a soa linguagem. uma pretensão. É uma pretensão, uma arrogância. Como assim Você isso é entendeu? belo, né? Tipo, Veja, a coisa é tão séria que até os cristãos entraram nisso. Sim. Eu já vi líderes religiosos dizerem assim, olha, eu que estou aqui, quem sou eu para dizer para vocês o que é pecado? Você é o cara que tá aí. Você tá sendo pago pra isso. Se você quer, vai dizer então. Tudo é permitido, né? Cacilda, se você que é o pastor, o líder religioso, você não, quem sou eu para dizer para você? Você tá aí Então, pra quer dizer, isso. veja que ponto chegou, por quê? É a perversão da humildade, até. É, exatamente. Então, veja bem, eu não posso dar Exato. nome às Você coisas. perverter a humildade. Né? Eu não posso definir, eu não posso nomear. Por isso que você pode ver, é o que incomoda. Por isso que essa coisa da linguagem neutra e tantas outras coisas, né? Porque, no fundo, esse espírito filosófico e também cristão, né? O amor, a verdade. Mas o que é a verdade? Sim. O que é o amor? Defina, né? Quando você começa... E é essa coisa de pedir, dê a definição, explicite. Isso parece arrogância. Isso parece intolerância. Que já é o Porque, na contexto realidade, grego também, né? Não tem verdade. O que existem são relativismo perspectivas, leituras. Mas olha Então só. tem que ter trocas de experiência. Então, como nós temos trocas de experiência, leituras, perspectivas, a coisa é fluida, nós estamos buscando sempre. Olha, professor- Só que eu estou dizendo, o ridículo disso é que você tem todo esse discurso. Mas na hora que você começa, aí ele tira o taco de beisebol do armário, você entendeu? E fala, volta pra Com dentro prego. do ringue. Com prego. Senão você vai ver o que Tá vai com acontecer. prego. Tá com prego. Mas você sabe que o que eu mais ouço hoje nas tentativas de reduzir a liberdade de expressão do meio cristão é exatamente esse argumento. Que dizem, quem é ele para dizer o que é verdade não. Quem é ele para dizer que isso é certo ou errado? Quem é ele para dizer que essa prática ou, né, a natureza é essa, ou assim ou assado? Então essa pergunta do desafio da autoridade religiosa, tentando, não é reduzir não, é retirar. É retirar a substância completa da autoridade e jogar para outro lugar e te botar como se fosse apenas uma prática de um exercício intelectual vazio. E é sempre uma questão de ordenação, né? Você estava falando, Deus é amor, mas o amor não é Deus. E o ser humano nesse movimento pendular sempre foi assim, né? Ele começa, adora a Deus, aí Deus dá tudo e de repente ele começa a falar, bom, eu tenho tudo, os filhos, os netos, né? Uma questão da hereditariedade, eles vão esquecendo e vira idolatria, eu sou o máximo, não sei o quê. Aí volta, tem que se ajoelhar para não sei o quê. Então isso é um processo que vem... Então a gente pode supor desde o que Antigo isso vai ter uma Testamento. contra... Vai, porque É isso que eu queria perguntar. Aquela história, Era o vem o meu- resultado. Entendeu? Porque em vez de eu adorar a Deus, eu começo a adorar um monte de ídolos, entendeu? Ou a própria criatura, etc e tal. Isso tem resultados. O vazio vem. Então, Não tem você como, acha que você tem... entendeu? Você O acha que resultado não é o mesmo. Sim. E aí, pela dor, pelo vazio... esse avivamento que você falou da religião não pode se transformar ver assim, isso aqui também não está dando certo. Como sempre aconteceu. Sim, mas eu e vejo- aí eu- agora a é, gente volta para eu pra vejo verdade. muitas pessoas hoje que tiveram esse conjunto de experiências religiosas, de vivência, voltando muitas vezes, dizendo, putz, cara, aquilo que a minha Não deu mãe, certo. meu pai ensinou, o que eu aprendi lá, não sei quando, que eu não dei ouvido. Dos cristais. Agora é Aí isso. volta ou Não, é seja, jovem voltando a procurar Tomás de Aquino. entendeu? Você fala, pô, não dá. Ele não Mas achou ainda, ele está existe tentando isso, estudar. tanto jovens quanto... Tá no E, Wikipedia. repito, pessoas de 50, 60 anos de idade, pessoas que, de repente, fizeram uma odisseia Sim. pra falar, caraca, eu rodei, Chegou e caí onde nunca minha avó falou. Olha lá, eu aqui. nós tava, aqui. eu Tirando ele te que falei, chuta. né? Eu estudei em colégio marista, já estava lá, entendeu? Tava tudo ficou lá. 40 Os padres anos me pra ensinaram tudo. Então, assim, aí, 40 anos depois, eu falo, porra, tava lá e eu
caí fora. Exatamente. Fui comprar livro de Hare Krishna, entendeu? Sim, Eu Quase ralei a já li hoje também, meu amigo. Osho. Já caiu nessa casca de Eu banana. acho que cai naquilo que eu já falei. Eu acho que a eterna luta dentro de nós é que a gente quer remissão, mas o problema é que se a gente quer uma doutrina de autorredenção ou se a gente reconhece que precisa de um Salvador. Para mim o grande dilema é esse. Eu acho que o mundo contemporâneo, mais uma vez, historicamente falando, está vivendo uma coisa que também já aconteceu com outras pessoas em outros momentos, ou seja, é essa busca, né, no fundo, de autorredenção, né? E aí, para dar uma certa justificada e alívio, aí eu tento compreender o divino simplesmente a partir do plano da imanência. Entendeu? O que eu faço? Eu divinizo a natureza e naturalizo o divino. Entendeu? Ou seja, aí eu não consigo, né, a noção de criação, né, de transcendência, tudo isso vai gerando uma grande dificuldade. Mas no fundo, acho que é o grande conflito, quer dizer, se de fato Deus existe, até que ponto eu estou disposto a dobrar o meu joelho e dizer uma única coisa, né? Eis-me aqui, eu me rendo e reconheço que dependo de vós. Acabou. Ou seja, é reconhecer a soberania absoluta de Deus. Só Ele é soberano. Eu não sou. Ponto. Mas aí é a luta e o conflito que todo ser humano passa. Que é vários esse motivos, pêndulo do macrocosmos, você falou que Sim. vai e volta, acontece assim, de geração para geração. Por exemplo, a geração, eu vejo perfeitamente isso na minha família, eu acho que talvez vocês possam falar. Meus avós eram religiosos, minha avó, sobretudo, minhas avós, Sim. né? O meu avô era árabe, enfim. Mas a minha avó era muito religiosa, minha avó materna e minha avó paterna. Meus pais não ligavam. Né? Não tinha muita. Então aí eu tive que buscar sozinho. E aí é o que eu digo, assim, a cultura materialista, essa sim oprime de verdade, porque você fica obrigado né? E tanto que assim, para mim religião nunca foi E não preenche, achava né? Ela oprime uma porque não baita preenche. de uma bobagem, né? Tinha todos os preconceitos possíveis contra a religião. Sim. E aí surge um cara e começa a falar umas coisas, eu falo, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou no caminho errado, né? E aí é um salto ontológico, né? Porque você vê tua vida mudar totalmente, assim, Mudança de todas as suas cosmovisão, perspectivas, né? Total. todas as suas perspectivas, e você vê se integrando gente, e é o que eu falo, assim, as pessoas que eu tenho hoje, assim, são infinitamente mais interessantes para Pro falar bem, crescimento. na realidade, pro crescimento Carlos, espiritual do que eu tive achando que, nossa, eu não preciso de Deus, eu não preciso de coisa Eu nenhuma. acho assim, o lado positivo de tudo que está acontecendo hoje, uma prova, é que o ser humano tem um desejo natural. Sim. Essa coisa do sagrado, do divino. De alguma forma a pessoa vai buscar isso. Ou por uma via ou por outra, sei lá, se por algo que é conveniente ou não, enfim. Eu acho que isso prova que o Mas ser tem humano chegado, né? é um A ser palavra naturalmente tem chegado. religioso e pelo menos o lado positivo é o quê? Que essa coisa meio difusa, né? De buscar o divino e o sagrado, mas isso está acontecendo. Então, eu defendo profundamente a liberdade religiosa, né? Das pessoas. Eu não posso obrigar uma pessoa a aderir a determinada coisa. Claro. Ou seja, Nem Deus obrigou ninguém Exato. a amá-lo, né? Então isso é um ele dá o ponto. livre-arbítrio. Agora, pra- qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que não tem como você... Aquela história... No fundo, todo ser humano, ele tem um desejo de se realizar plenamente. Né? Ou seja, ele busca a plenitude do seu ser. Isso é algo inerente em nós. E não tem como encontrar a plenitude do ser fora do ser. Essa é a questão. Entendeu? Ou seja, eu quero a plenitude do ser, mas focando numa ilusão? Sim. Então, por mais que se defenda a liberdade religiosa, por mais que se reconheça o lado positivo, né, de que as pessoas estão reconhecendo a importância de tudo isso, mas por outro lado também tem um problema, porque muitas vezes eu não estou querendo canalizar isso de acordo com a realidade tal como ela é. Mas muitas vezes, em vez de adorar de fato o único Deus e quem é Deus, é por isso que uma vez na universidade, né, um rapaz falou, mas a primeira coisa, ele falou, mas Deus não existe. Aí eu falei, olha, pra gente começar a conversar só tem uma dúvida. Ele falou, o quê? Me defina Deus. Quem é Deus? Aí patinou. Porque eu não tenho como conversar com você. Porque dependendo da definição que você der, até eu sou ateu. Eu sou ateu. Então, volta naquilo. Então, defina Deus. Chame Porque é uma pelo palavra nome. vazia. Sim. É uma palavra Você vazia. precisa preencher. Então, primeiro nós precisamos estabelecer quem é Deus. E aí depois a gente discute
se esse ser que você chama de Deus, de fato ele existe. Ou no meu entendimento, se você quiser saber, Deus não existe no meu entendimento. Porque existir, em latim, né, uma coisa existe porque ela veio de outra, existir. Ou seja, uma coisa que existe é o ex, que é a ideia de procedência. Isso existe porque veio disso. Então, no limite, Deus não existe. Deus é. Deus é. Deus não existe, Deus é, porque ele é o que é desde todo sempre. Ele é o ser subsistente. Então, ele não existe. Então, se quiser conversar, então... São essas coisas que eu acho que a gente precisa mostrar e refletir, não no sentido de mostrar que a coisa é simples, não é nada de simples. Sim. Não, ao contrário, para mostrar como o cara está simplificando uma coisa que é mais complexa isso daí que você está querendo que isso. discutir requer outras coisas, né? E no fundo eu entendo que você quer buscar a plenitude do seu ser, mas você quer encontrar a plenitude fora da plenitude. Então, é aquela coisa que os medievais ensinavam, né? Tudo que é verdadeiro e bom. Olha, mas por que tudo que é verdadeiro e bom? Né? Porque aquilo que é verdadeiro na medida em que é conhecível. Ou seja, o que é a verdade? A verdade é o ser conhecido pela inteligência. A verdade é o ser presente na inteligência. Então, o que é verdadeiro porque é conhecido pela inteligência. Mas o que não é só verdadeiro, ele também é bom. Tudo que é bom. Mas por que tudo que é bom? Porque o bom é aquilo que me atrai, que é a plenitude. Ora, o ser é a plenitude. Se o ser de fato é aquilo que é pleno, etc., então é por isso que ele também não é só aquilo que é conhecível, é aquilo que é apetecível. Por isso que o que é verdadeiro e bom. Portanto, não tem como eu querer ser plenamente feliz fora do verdadeiro e do bom. Cacilda. E aí eu vejo as pessoas hoje simplificando, então, mas cadê? Então você tem que pensar. Ou seja, eu não posso, você tem todo o direito de canalizar esse desejo, esse sentimento, do modo como você achar melhor. Mas você tem que vincular aí a sua inteligência e a sua vontade a ver qual é essa verdade e esse bem. Porque senão você vai correr o risco de ter uma satisfação momentânea, de crer numa ilusão e de não ter a realização plena do seu ser. Sim. Porque o único que pode dar a realização plena do seu ser é aquele que é o ser em plenitude. Nós temos muito tempo de programa? Quem é Deus? Só Deus sabe, Carlão. Precisamos descobrir quem é Deus, eu quero saber. Não, Me ajuda, do ponto João. de vista cristão, Deus é o ser soberano, é o ser supremo, é o criador de todas as coisas, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, Tem a resposta bíblica, amor, que é maravilhosa. A palavra, ele mesmo se definiu que é maravilhoso. Eu sou aquele Eu que sou sou. o que sou. Isso deu uma metafísica do êxodo que... Misericórdia. Imagina. Não, até hoje os eu caras lá leio isso atrás e dá um ouvindo isso. nozinho assim, né? Eu não Não, sei se eu lógico, entendi. aí para definir você vai ter que ter a referência, né? Ou é aquela história, ou a pessoa vai definir a partir de uma vivência dela, ou ela vai definir a partir do texto bíblico, ou ela vai definir a partir de uma tradição. E aí entra aquela coisa, não é só definir, aí eu tenho que pensar sobre essa definição. Até que ponto ela tem sentido, até que ponto ela se sustenta. Então, Suas implicações, né? chegando mais ou menos numa conclusão aqui, e você me corrija se eu tiver entendido alguma coisa errada. A gente hoje vive uma planificação das religiões, pelo menos é o que tentam fazer os mais poderosos e tal. E isso não é bom porque acaba sendo que nenhuma é verdade. É melhor até que você tenha por exemplo, um hindu que acredita plenamente naquilo, do que você ter todo mundo acreditando em tudo ao mesmo tempo, certo? É muito pior o relativismo, porque é aquela história, uma coisa é melhor o respeito, né? Mesmo que tenha as divergências, as contradições, você crê numa coisa, você crê em outra. Você tem uma concepção de Deus, igual você perguntou, o que é Deus? Vai ter as divergências, ou seja, praticamente cada religião tem uma concepção. Sim. Por mais que tente estabelecer, olha, é uma realidade transcendente. Quando eu defino Deus como realidade transcendente, provavelmente vai pegar a grande maioria das religiões, mas não vai pegar todas. Entendeu? Porque tem a questão da imanência. Né? Então, assim, de fato, encontrar uma noção que, né, eu acho que talvez filosoficamente é aquilo. Quem é Deus? É a realidade subsistente, é o ser absoluto. Aí veja que é uma definição extremamente genérica. Né? É a realidade que é em si por si. Né? Princípio gerador de todas as coisas. Passou disso, né? Mas enfim, eu não vejo problema em ter a divergência. Sim, como você tem a concepção, você tem não sei o quê, porque pelo menos o que acontece? Há honestidade intelectual,
Entendeu? Ou seja, a gente vai ter que aprender aqui a conviver, mas pelo menos você mantém o amor à verdade e você, de fato, é aquela história. Para mim, o que é bonito é aquela história, tipo, por que sou católico, por que sou muçulmano, por que sou judeu? Porque entendo que a melhor forma de amar a Deus e servir a Deus é sendo isso. Porque aí pelo menos você mantém a retidão da consciência. Essa é a questão, ou seja, Sim. eu quero a verdade e aí eu vejo que a verdade está aqui. E provavelmente Deus ama mais esse sujeito que está sendo sincero ali do que o cara que do ponto de vista católico, quando se diz, por exemplo, mas uma pessoa pode salvar? Pode, por causa da questão da ignorância invencível, né? E tem a questão de se ela está ali, porque ela entende que a verdade está ali e ela compreende, né? Mesmo com seus condicionamentos, limitações e às vezes até engano, que a melhor forma de amar a Deus e honrar a Deus é estando ali, apesar dela estar no erro, ela tem possibilidade de salvar. Olha só, bonito. Entendeu? Isso. Pela misericórdia e pela questão da consciência ali. Agora, se eu vejo... Viu, Arthur? Vem relativo. Eu tava guardando a piada, eu falei, eu vou jogar neles. Você tem Saquei até antes. chance. Eu vou devolver a piada. Mas, não, então, aí continua. O Chesterton diz que o que faz uma religião é justamente as diferenças. E o que os caras querem fazer é igualar tudo. Qual é eu acho que tem que ter a gente tem que entender a estratégia, que infelizmente essa religião global, né? E não sei mais o que, ela está acontecendo. Agora, quando você fala, eu já vou devagar um pouco do que eu ia falar, mas quando você fala, por exemplo, que na França os caras colocaram de propósito a religião muçulmana ali, porque a que tinha mais poder era a cristã, para dar aquela equilibrada. Não, e outros grupos. Aqui aí teve a questão do islamismo. Sim. Que hoje a gente vê a França muito islamizada, né? Então isso pro globalista lá, que não quer uma religião, não é pior, porque o cristão, pelo menos, ele é mais tolerante. O muçulmano, ele vai Então, mas é que a gente tem que ter um olhar cortar a crítico. cabeça. Mas ele não quer promover o islamismo contra o islamismo. É estratégico, é isso que ele tem que entender. É para combater o cristianismo. Exato, Sim, entendeu? é só uma Lógico arma ali que eu acho Se começar a crescer demais... Então, eu acho que Mas estão errando na estratégia. A estratégia O tiro vai sair pela culatra. tiro no pé. Exato. Tirando o Vai pé. dar ruim. Eu Mas entendo os caras- que é aquela história. Eu o cara criando pitbull ali. E eu acho que erraram o cálculo. Você entendeu? Achando que não, vamos estimular isso daqui, porque vai neutralizar aqui, e depois nós vamos conseguir neutralizar os dois. Sim. E no No final... fundo é isso. Se vai, não sei. Aí tem que ver ser nos próximos capítulos. Mas aí Eu acho que não, mas enfim. a minha Não, pergunta... matematicamente, não. É só exatamente. pensar. Daqui 20 Ao anos, mesmo não tempo, 10, assim, número de existe estímulo soldados, também de né? outras religiões. Então Sim, estimula o outro. Sim, sim. Mas aí tem a peculiaridade dos grupos. Querendo ou não, o islamismo tem a sua peculiaridade. Mas a minha pergunta final, depois vocês também vão finalizar, né? Porque pelo que eu entendi já está ok. O que eu ia perguntar antes era o seguinte: qual é o nosso papel? Você diz, a gente convive, obviamente, mas o que a gente pode fazer enquanto indivíduos, nós cristãos, para que essa coisa da planificação diminua, Eu ou acho que pelo tem menos a duas gente consiga coisas. vencer isso? Eu acho que a gente vai ter que remar contra a maré. Por exemplo, já se fala que nós estamos na era da pós-verdade. Sim. Né? Então a verdade não é um valor, a verdade, sei lá, uma coisa tem que deixar meio de lado. Aí tem muitas questões. E se Cristo é a verdade, estão matando ele de Sim. novo, né? Mas, o mesmo cara que disse que não mataria naquela Eu época. acho que nós cristãos devemos fazer todo um trabalho no sentido de mostrar para as pessoas a importância e o valor de pelo menos se buscar a verdade. Entendeu? De se entender que a verdade é o real, a verdade é aquilo que manifesta e mostra a realidade tal como ela é. Né? Então acho que a gente tem que tentar resgatar isso, trabalhar essas coisas, né? E mostrar esse ponto. E com a nossa vida, mostrar que de fato nessa busca da verdade, né, a gente não... Lógico, eu falo a verdade, tem verdades, né? Uma coisa é buscar a verdade factual, a verdade lógica, a verdade não sei o quê, mas a importância de voltar a refletir sobre as verdades metafísicas. Entendeu? Não é só o amor à verdade no sentido difuso, mas é no sentido de ter a coragem de voltar a fazer pergunta sobre as causas e os princípios primeiros de todas as coisas. Então, além da verdade factual, além da verdade histórica, além da verdade lógica, e a questão da verdade dos princípios primeiros. Então, o estímulo, a reflexão sobre isso precisa ser retomado.
Ou seja, nós precisamos voltar a refletir sobre essas coisas. Mas isso a está perguntar longe, né? sobre Porque se até a verdade factual os caras estão relativizando, Então, imagina mas aí chegar você faz aí, um você tá processo, é isso que eu tô dizendo. Metafísica. Você começa, evidentemente, pelo mais simples. E aí, aos poucos, você vai tentando estimular essa busca de uma verdade no sentido mais transcendente, entendeu? Mais metafísico, que não é nem religioso no primeiro momento. Sim, É no sim. sentido de questionar a causa e os princípios, primeiro, das coisas. Existencial. O que as coisas são e por que são como são. Né? Essa é a questão, porque se você pega a filosofia lá atrás, o que ela mostra com toda clareza, né? A pergunta filosófica por excelência não é nem como, nem porquê, nem para, é o que é. O que é tal coisa? Então, eu quero compreender o que as coisas são. Por isso o processo de nomeação e definição. Para tentar expressar linguisticamente a essência. Mas ao mesmo tempo que eu defino o que a coisa é, eu percebo que existe uma conexão, uma relação causal na realidade. Onde isso que essa coisa é, depende muitas vezes de uma outra coisa que é algo distinto. E, portanto, eu vou percebendo as relações de causa, entendeu? E aí, nessas relações de causa, eu percebo que essa estrutura de causalidade só tem sentido porque existe um princípio primeiro do qual depende toda essa rede causal. Então, para eu poder entender o que a coisa é, eu tenho que entender a rede causal. Para eu entender a rede causal, eu tenho que entender a relação de dependência com o princípio primeiro. Aí você vai dizer, professor, mas tá todo mundo, né? O cara tá querendo pedir iFood. Né? Tá bom, então vamos começar a conversar por coisas mais básicas, por coisas mais simples, Então, isso por ajuda. questões existenciais. Vou ousar ajudar a responder. Vai depender também da capacidade do mensageiro Sim. de ter amor ao próximo. Porque o isso aí. grande problema que eu vejo hoje, por exemplo, a gente tem alguns Entre grupos, os né? grupos, é. Que chega uma pessoa e faz uma pergunta não tem o conhecimento da coisa, aí vem o head thread lá, seu ignorante, você não sei o quê, você não sabe nada. Quer dizer... Ou mesmo o amor ao pecador e não ao pecado. Eu acho que essa coisa assim, aquela coisa do Mas gay, isso aí, não, tem o que amor ao matar os próximo é viados. Não, isso. tem que ensinar para ele que isso Eu não é o terminaria, caminho. Carlão, né? dizendo o seguinte. Para mim, o que sempre chamou a atenção no cristianismo, na especificidade do cristianismo, e é aquela metáfora que uma vez eu usei até no Veraço, né? Você tem uma montanha e você tem todo mundo na base da montanha. Para mim, as religiões, no geral, são frutos desse sentimento natural religioso, de todo mundo buscando esse sagrado e divino que está no topo da montanha, né? Tentando subir, cada um do seu modo, vamos indo, é resultado do desejo. A diferença do cristianismo é que o cristianismo não é só resultado desse desejo natural, que está na base da montanha, que é subir a montanha. O topo da montanha desceu. Já que não conseguia subir, aquele que estava no topo desceu. Com a sua natureza divina e no seio da Virgem, por obra do Espírito, assumiu a nossa natureza humana. E quando ele volta, na medida que ele realiza a obra da redenção, ele não volta só com a natureza divina. Ele leva a natureza humana transformada, glorificada. Então, o grande ponto do cristianismo é esse. E aí, você vai dizer, professor, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? E aí o cristão de verdade tem que entender que o verdadeiro movimento cristão é o movimento quenótico. Filipenses 2. Ou seja, o verbo de fato se fez carne. O Cristo veio até nós. Morreu e morreu morte de cruz. Foi humilhado sem deixar de ser Deus. E, portanto, se eu sou verdadeiramente cristão e quero que o outro vá para o céu, eu vou ter que ter a humildade, a hombridade, a graça de Deus de descer no inferno do outro para que ele suba aos céus. Então eu tenho que fazer a kenosis. Eu tenho que viver o meu esvaziamento, não esvaziamento do meu eu, esvaziamento da... Não é nada disso. É esvaziamento do meu orgulho, da minha soberba, né? E por amor e por misericórdia imitar o Cristo. Se o Cristo fez o movimento quenótico, eu tenho que fazer. Então, para eu poder salvar, eu não posso ter medo de me misturar com a miséria do outro. Então, um cristão que é puritano é um inferno, porque ele não quer se misturar com a miséria do outro, mas Jesus se misturou com a nossa miséria. Ou seja, é justamente porque ele se misturou com a nossa miséria que ele deu possibilidade de eu contemplar a glória do Pai. Então, se ele tivesse medo da minha miséria, se ele não quisesse se juntar com a minha miséria, eu nunca teria condições de viver o esplendor na minha vida, a santidade. Então, no fundo, hoje eu consigo talvez buscar a santidade, porque Jesus não teve medo de misturar a santidade dele com a minha miséria. Com o pecado. Então, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Essa é que é a grande questão. Isso é a kenosis. Ele não ficou fazendo questão, me chama de Deus, me chama de Deus. Não, ele não deixou de ser Deus,
Mas ele não fez E nem questão de de ficar toda afirmar hora quando todo mundo precisava, lembrando, dizendo é. que ele era Deus. Ou seja, ele viveu a sua humanidade, assumiu a nossa humanidade, veio até nós. Então eu acho que ser cristão é isso. Eu, pelo menos, acredito nisso, é o que a igreja, pelo menos, na sua doutrina ensina. Viva o movimento kenótico. Eu desço até o outro, eu vivo até o outro. E com a graça, porque sozinho eu não vou conseguir. Entendeu? Se eu me misturar com a miséria do outro, eu vou fazer pecado junto com ele. Você entendeu? Ou seja, sem a misericórdia, sem a graça. Então eu acho que aí é onde muitas pessoas confundem. O pessoal confunde muitas vezes orientar, defender a verdade com acusar, condenar. E a falta de bom senso, né? Eu acho assim, eu não dou feijoada para criança que é bebezinha. Eu tenho que ver o momento que a pessoa se encontra, meu Deus. Tem coisas que a pessoa ainda às vezes não está preparada para ouvir, para ver. Às vezes a única coisa que a pessoa precisa naquele momento é entender que existe um Deus que a ama, que a acolhe, ponto. O restante vem depois. Eu vejo assim, eu não... Eu concluindo aqui, professor, e agradecendo sua presença, mas eu vejo, completando com o que o Carlão falou, que o senhor falou agora de uma forma muito bonita, né? Muito bonita, muito cristã, é que talvez até esse professor, esse cara que dá aula lá na internet, esqueceu aquela frase que quando a gente vai evangelizar na rua, o cara pergunta, mas por que você está aqui? E a gente responde, não é porque eu sou bom, não é porque ele me amou primeiro. Sim. Se ele hoje, esse cara, pode estar falando ou se dizendo cristão, ele tem que lembrar que Cristo desceu na miséria dele ali. Sim. Não foi só na do outro. Então ele não tá, senão ele está usurpando o poder de Deus, dizendo, eu não tenho pecado. Em vez de ajudar a descobrir a verdade, ele tenta, como professor, apenas tornar, né, a autoridade, a verdade, abaixo da sua própria autoridade, se tornando um tirano da verdade. Exato. Então ele quer uma seita, né? Ele forma uma seita. Eu tinha um professor que, terminando, me falava uma frase ótima, quando ele perguntava assim, professor, fazer uma pergunta imbecil, ele falava, não existem perguntas imbecis, agora existem muitas respostas. Eu que estou preocupado. Então, a resposta do cara, você vai fazer uma pergunta imbecil de ser idiota, não é a pergunta que é idiota, é ele. Entendeu? Esqueceu o básico, né, da misericórdia do ensino. Nunca pode esquecer de onde você foi tirado. Se eu só me lembro na condição e estado que eu me encontro hoje, eu caio na soberba. Então, é aquela história. Se você só olha para frente, você entra no desespero. Porque você ainda vê o que falta melhorar. Por isso que um cristão ele tem que ter um retrovisor espiritual. Ele tem que olhar para o futuro para saber o que falta. Mas ele tem que olhar para trás para saber de onde Cristo tirou. Isso é que dá a devida humildade. Perfeito. Tudo bem. Depois dessa, a gente encerra em alto foi uma entrevista, nem um debate. Foi uma aula. E a gente só... Uma homilia com tem mais nada para participantes dizer. Obrigado, especiais. professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Joel. gente, pela presença. Muito obrigado a todos. Obrigado ao professor. Quem quiser me seguir, tem um canal no YouTube. Sim, não, quem quiser, não, façam no Instagram. Enfim, faz o seu jabá todo. Olha pra lá. Tem um canal no YouTube que eu preciso atualizar. Tem um vídeo lá por semana. Tem um programa de terça-noite chamado Contemplatio, que eu procuro justamente juntar fé e cultura, né? Tem um coral que me ajuda, também canta ali. Então, que é justamente o que eu coloquei aqui. Ou seja, para mim a verdadeira fé é aquela que fomenta a cultura e a verdadeira cultura é aquela que leva a buscar a fé na transcendência, etc. Então no programa eu tento mostrar isso. Então tem o canal lá no Instagram, tem o site, mas está desatualizado, enfim, eu preciso atualizar lá, aos poucos a gente vai. Mas foi bom estar aqui, obrigado. E ele está sempre no Veraz também. Eu ia também. falar isso. Figurinha fácil no Instituto Exatamente, Veraz. sempre dando curso, geralmente um por mês, né? Isso, vai ter um próximo curso agora que vai ser os elementos, as características básicas da filosofia cristã. Vai ser no mês de junho e julho. 2 meses, ou seja, vai ser uma coisa se mais isso já pauleira. estiver lançado e vocês não verem, procure, porque algum curso Vai ser provavelmente ele lançado está fazendo. já foi lançado. Isso aqui vai ser passado. Isso aqui. Aqui é gravado. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, não esqueçam de assinar todos os nossos meios. Tem Instagram, Programa 5 Elemento, canal do YouTube, Programa 5 Elemento. Basicamente é isso. Hoje tem o nosso site também, que a gente está fazendo. Enfim,
Não esqueçam de nos visitar, de ver os nossos programas, porque a gente é assim, né? Isso aqui, mas a gente sempre convida um pessoal assim, legal. A qualidade do entrevistado é sempre muito É mais. sempre uma montanha. É montanha. Então, muito obrigado por assistir o programa com o Joel Gracioso. Tá bom, tchau, tchau. Isso aí.